você está rezando, sua reza não é atendida, tá difícil para você alcançar os seus objetivos aqui, agora o Rav Yosef Bitton, o cabalista, o Mekubal, vai nos ensinar através da mitzvah de Leadlik Nerot Hanukkah, acender as velas de Hanukkah, como a gente consegue através desse grande milagre que aconteceu para o povo de Israel, Bayamim Mayam, naqueles dias, Basmanazé, nesse mesmo período, e dessa força, através dessa luz do Oraganuso, que é a luz oculta, foi ocultada no primeiro dia da criação, e ela foi guardada para os tzadikim. Aqui a gente vai entender como acessar essa luz, ter proveito dela e, no final das contas, utilizar isso a nosso favor e conquistar os desejos do nosso coração. David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série React, Tradução e Explicação. O objetivo do nosso projeto é conectar você com Hashem, trazendo bênçãos na sua vida e anulando todo tipo de decreto ruim. Através disso, que você cumpra as mitzvot, a vontade de Deus, os Bnei Noach, os não-judeus às 7 e os judeus às 613. Vamos para o estudo. Não se esqueça de deixar o like. לפי ההלכה, כמו עם כל ההידורים, ונמצא בכל מה שכתוב בהלכה, זה כבר כלי לאור. Então, quando a pessoa cumpre a mitzvah conforme a lei judaica, que é fialachá, conforme a lei judaica, ela vai conseguir puxar essa luz e vamos entender qual o tipo de luz que tem na Hanukkah, que é tão especial, que a Kabbalah vem explicar. מה שנלמד פה היום זה כלי עמוק יותר, חזק יותר, לקבל את האור בכל עצמותו, ושם נמצא הפתח. Então, o que a gente vai estudar aqui hoje vai ser entender essa luz gigante de um jeito mais profundo. E nessa luz se encontram os milagres e as bênçãos. Hoje a gente vai entender aonde é que está o milagre, que hoje em dia pode ser Alpaim, esse pode ser 2025, né, na contagem gregoriana. Em toda a casa e casa de Israel, né, dos judeus. Todo aquele que se aprofundar, introspectar, que vai ser passado nessa aula, que é um ensinamento do Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, vai com certeza ver milagres e maravilhas. Quem se conectar com essa aula, quem botar em prática o que vai ser ensinado, o que vai ser explicado. E além disso, Sabedoria da Torá já explicou sobre leis de Hanukkah. A gente tem 3 vídeos somando coisa de 1h30. Desse modo, você vai conseguir saber exatamente como deve se proceder no acendimento das velas. E que essas bênçãos, esses milagres, essas maravilhas serão puxados e trazidos como uma boa influência para todo o ano agora que a pessoa vai ter. Então não é um simples acendimento de velas. É como uma caixa de ferramentas para, através do modo correto do acendimento das velas, a pessoa conseguir muito mais do que simplesmente parece o ato de acender velas. E tudo isso de acordo com a Kabbalah. Agora vai explicar. E o que tem de especial nesses dias, que a gente fala Bayamim Mayim Basmanazé, naqueles dias, nesse momento, ou seja, nesses mesmos dias daquele momento. Então Arizal disse que nesse momento é um momento de Itgalut, de revelação. E no final das contas são acendidos 36 velas tirando o Shamash, com o Shamash, que é a vela auxiliar da 44. Então as 36 velas elas estão equivalentes a 36 horas, que durante 36 horas controlou o Oraganuso, que é a luz que Deus ocultou na criação do mundo. Em Parashá Bereshit, no Parashá na íntegra a gente traduziu os sábios da Torá. E para quem é assinante do canal, é membro, tem acesso a essa Parashá na íntegra, e lá é explicado especificamente como aconteceu a criação do mundo, que essa luz ela foi ocultada. Hashem criou uma luz que foi muito boa, e essa luz ela foi ocultada e é chamada de Or Aganuz. Foi ocultada para os tzadikim, para os justos, aqueles que cumprirem a vontade de Hashem diligentemente, ele até lavou no futuro. No futuro quando? No Olam Abá. Ou seja, quando a pessoa partir desse mundo, que é o mundo da mentira, o Olam Hashem, que é o mundo que a gente conhece, no próximo mundo, lá vai ser encontrado esse Or Aganuz, que é essa luz muito especial, que Hashem viu que ela era boa e que
ela deveria ser guardada para o momento certo e para quem tem mérito, para quem passou por todo tipo de sofrimento, humilhação, dificuldade nesse mundo. Essa é uma das recompensas daquele que cumpriu a vontade de Hashem no próximo mundo. E aqui a gente vai começar a entender que essas 36 horas que controlaram, que influenciaram, que funcionou esse Oraganuz, essa luz especial, essa luz oculta, no momento da criação, vai ter a ver agora com Hanukkah. Então Hashem criou a Or Kitov, que era boa. Hashem viu que essa luz era boa. E no final das contas, quando a gente vê que Deus criou o Sol e a Lua, foi quarta-feira, foi Yom Revi, foi no quarto dia da criação. Então como é que aparece uma luz no primeiro dia da criação e no final das contas o Sol veio e os astros vieram só no quarto? Então que luz é essa que é boa? Então os nossos sábios explicam que é Oraganuz. Que é a luz especial. Acabou que eu falei direto. É essa luz especial que foi criada no primeiro dia. Então, no primeiro dia, essa luz ficou iluminando durante 24 horas, e no segundo dia iluminou durante 12 horas, até metade do dia, até quando Hashem resolveu ocultar ela. Então, os sábios explicam que, de acordo com isso, nós acendemos 36 velas. E agora o entrevistador perguntou, e toda pessoa pode usufruir e sentir dessa luz? E o Rav explica que toda pessoa pode preparar um utensílio para receber essa luz. Ou seja, essa luz não é de graça. Tem que se construir. Tem que ter a parte da autoconstrução para usufruir e alcançar essa luz. Por que existem 36 tzadikim ocultos? São os justos ocultos da geração. Sempre em toda geração tem Lamed Vav tzadikim, que são 36 justos ocultos na geração, que 36 horas que essa luz oculta predominou no início da criação, e 36 velas que a gente acende no total, contando a vela principal, mais as velas adicionais, que todas elas são consideradas velas da mitzvah. Explicado mais detalhadamente na parte de lei judaica, no curso Lei Judaica, playlist Lei Judaica. Lá, em 3 vídeos de 1h30 mais ou menos, a gente explicou com mais detalhe isso do que é a vela principal, do que são as velas adicionais. Então são conceitos muito profundos, que todas elas estão, no final das contas, conectados com essa luz especial, luz oculta do início da criação. Então aqui está sendo pedido que compartilhe o vídeo, que curta o vídeo para que chegue cada vez mais pessoas. Então aqui eu também peço encarecidamente, clique aqui embaixo compartilhar, compartilhe no status do WhatsApp para não compartilhar diretamente de modo aberto. Cada um que se sentir convidado ali poder clicar no link e entender um pouco mais do que a Kabbalah tem a dizer, os cabalistas têm a dizer sobre a luz de Hanukkah. Então antes de tudo nós precisamos nos aproximar, ficar colados com a Halachá, que é a lei judaica. Assim como a gente gravou os 3 vídeos de 1h30, mais ou menos, é isso que o Rav antes de tudo aconselha. Antes de chegar na Kabbalah, entender a parte mais profunda, primeiro de tudo, antes de entender a parte profunda, é saber a lei de maneira simples, como agir, como proceder. Isso vem antes de toda a ideia de Kabbalah, esotérico e segular e tudo isso. A gente, antes de tudo, por isso que a gente aqui no canal fez nessa ordem. Primeiro foi a lei, agora é a parte profunda. Lembrando que a gente teve esse tempo de fazer essa ordem por conta de quem é assinante do canal, por conta dos membros. Esse é o crédito, é o mérito deles, que nos disponibilizaram mais tempo para que a gente pudesse dedicar ao canal e trazer esse conteúdo para vocês. Então peço para você que clique aqui embaixo, seja membro, e possa também, desse mesmo modo, fortalecer e fazer com que eu possa trazer cada vez mais conteúdo para os senhores. Fora que ainda tem o Sefer Maccabim, tem a história de Yehudit, tem muita coisa que eu ainda não trouxe, tem muito mais coisa para trazer. E olha aí, já estamos no dia de Hanukkah.
que é preciso acender as velas. Aqui ele citou um pouquinho da parte legislativa, que tem que ser no local, numa janela perante o público, ou mesmo na porta do corredor do apartamento que você mora. E, em alguns casos, na porta da casa. Isso você, dentro do estudo da lei, aqui do canal, vai conseguir saber de maneira mais completa. אם זה בפתח הבית, אם זה בחלון מול הרבים. בראש ובראשונה להדר, של להדליק את זה עם שמן זית, כמו ש... Então, primeiro tem que leader. Leader é fazer a mitzvah do modo melhor possível, que é acender com shemen zait, que é com azeite de oliva. A gente aprendeu que pode ser acendido com vários tipos de gordura, até mesmo com gordura de porco, mesmo não sendo recomendado, mas caso não tenha opção, você só pode acender com gordura de porco e outros tipos de gordura. Mas qual que é o ideal, qual que é o melhor? É acender com shemen zait, que é com azeite de oliva. E ainda melhor se você for acender com o azeite de oliva no qual você come. Porque tem o azeite de oliva que é para o acendimento das velas, que ele não é próprio para consumo, ele é menos puro. E o mais puro é qual? Aquele que é próprio para consumo. E fazer as bênçãos também de modo correto, com a didática certa. Isso chama Leakpid Babrachot, fazer da maneira melhor possível. Também no momento correto, acender a vela no momento ideal, exato. É claro que tudo isso é para você tentar fazer do melhor jeito possível, mas caso tenha passado e você não tenha conseguido, faz do jeito que der, mas você tenta ali atingir o ideal. Então, se empenhar e fazer diligentemente, de maneira assim como a lei judaica manda. Que seja entre Seta Kohavim na saída das estrelas. Tudo isso a gente explicou. Eu tenho que voltar isso. Eu não vou mais repetir isso, então. Tudo que ele está falando legislativo, a gente falou na 1h30 aqui do canal, que a gente postou nos dias anteriores. Então é bom chegar antes em casa, antecipar, para acender a Hanukkah. Às vezes tem uma Hanukkah do ano passado que é necessário fazer a limpeza, e aí você limpa ela bonitinho, organiza as velas, organiza os copinhos do acendimento do azeite, deixa tudo pronto, antecipado, para o momento da saída das estrelas, você poder acender exatamente na hora. Então fazer tudo o que a lei judaica manda. Então esses são as primeiras ferramentas para receber essa luz. E depois disso, executar, fazer, botar em prática o que o Rav vai falar aqui agora. Então qual é a luz que vai descer em Hanukkah que a gente pode aproveitar? Então a gente vai começar uma etapa após a outra. Assim como ensina e explica o Rav Tzadok Melublin. רב צדוק הכהן מלובלין שואל שאלה עמוקה מאוד, שנראית על פניו פשוטה, אבל יש בה עומק רב. Então, Rav, ele pergunta algo que aparentemente é simples, mas nessa pergunta tem algo muito profundo. שואל רב צדוק, בנוסח של על הניסים ועל הנפלאות שעשית... No momento que a gente fala על הניסים ועל הנפלאות, no nusach, que é no formato da reza, perante as velas. וכולי מה שאנחנו אומרים בימי החנוכה בתוך ברכת מודים. שואל רב צדוק הכהן מלובלין. Dentro do Birkat Modim, que já aí já na reza do Shmona Esrei, que é na Amidah, na reza principal, que a gente reza Shacharit Mincha Arvit, reza da manhã, da tarde e da noite. למה אצל פורים ומרדכי הצדיק? Porque em Purim, Mordechai Tzadik, שמה מוזכר אבא של, שמה לא מוזכר אבא של מרדכי. Lá não é lembrado, lá não mostra quem é o pai de Mordecai. ואילו אצלנו, בחנוכה, מתתיהו, לפי הגרסאות יש מתתיהו. E aqui no nosso caso, Matityahu, יש מתתיהו, מתתיהו בן יוחנן, כהן. Então Matityahu ben Yohanan Kohen Gadol, que é Matityahu filho de Yohanan Kohen Gadol, que era o sumo sacerdote Yohanan. גדול. שואל רב צדוק הכהן מלובלין, מה הרעיון שחז"ל הזכירו כאן את אבא של מתתיהו? Então, qual foi o motivo que os sábios da Torá aqui citaram o pai de Matityahu? לעומת פורים שלא מוזכר אבא של מרדכי. במגילה עצמה כתוב, מרדכי איש ימיני בן קיש.
Isso, tomando em consideração que, por outro lado, na Megilat Esther não está explicado quem que é o pai de Mordecai. Então, por que que aparece no livro dos Macabeus quem que é o pai de Matitiyahu? שמיני וכולי וכולי, אבל על הניסים הוא לא מוזכר. שואל רב צדוק. Na verdade, que a pergunta não é no livro dos Macabeus, é por que no Alanissim, que é o que a gente deve adicionar na reza da Amidah, no Birkat Hamazon e daí por diante. מה ההבדל? למה פה הוא מוזכר ופה הוא לא מוזכר? שאלה לכאורה פשוטה. Então, por que que aquele é lembrado e lá não é lembrado? A pergunta, a princípio, ela é simples. כאילו לכאורה. וכאן טמון כל האור הגנוז, שתבינו על מה אני מדבר. E aqui está oculto toda a luz oculta, a hora ganusa. מה זה מוח של רב צדוק הכהן מלובלין? פה O que é a mente brilhante do Rabbi Tzadok HaKohen מלובלין? רב צדוק שהוא מתרץ את הקושייה והוא יוצא למהלך, הוא אומר אמרנו זה רוח הקודש, השיג השגה, תקשיבו טוב, דברים עמוקים מן הים, אני אעשה הכל להפשיט אותם São coisas, são palavras, são conceitos muito profundos, assim como o oceano, profundos como o oceano, e eu vou fazer o meu esforço para simplificar elas e trazer elas para vocês. לעשות אותם, כלים למעשה בעזרת השם. Que eu vou tentar trazer elas que sejam ferramentas para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. אני אומר לכם, אחים מאוד יקרים, אני אומר לכם את זה בוודאות. כל מי שיהיה צמוד לשיעור הזה, ידע לו נאמנה שהחנוכה הזאת 2025 זה חנוכה אחר, זה לא אותו חנוכה שהוא חווה כל החיים. תקשיבו טוב. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, למה פה מוזכר אבא של יוחנן, אבא של מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול, ולעומת פורים לא מוזכר. זה לא סתם שאלה, הרי ידוע ששמה כגרים. יש מושג, רבי מאיר בעל הנס אומר, בש"ס, שמה כגרים. השם של האדם גורם לו את המציאות שהוא חי בה. Então aqui ele já vem trazer que o nome da pessoa é o que vai causar a realidade na vida dela. Você já está trazendo a relevância do nome de alguém ser aquele nome. Que aquele nome vai trazer o destino da pessoa, a sorte espiritual dela e daí por diante. אז זה מה שכתוב שם אצל נוח, הזוהר הקדוש אומר. שמה כגרים, נוח בהיפוך אותיות חן, ונוח מצא חן בעיני השם. מה זה? Então, o nome de Noah, de maneira oposta, o seu nome sendo invertido, da Ren. E aí explica por que está escrito Noah מצא חן בעיני Hashem, que Noah encontrou favor, graça nos olhos de Hashem. ונוח מצא חן בעיני השם. E assim o Rav diz que a Kabbalah explica. אומרים חז"ל, היה נוח לתחתונים ונוח לעליונים. Porque Noah, ele era Noah em hebraico também significa ser confortável, ser uma pessoa, na verdade que é confortável mais de maneira literal, assim como ele era nos mundos inferiores, uma pessoa confortável, uma pessoa boa, nos mundos superiores ele também era considerado assim, e por isso ele encontrou graça aos olhos de Hashem. אומר הזוהר הקדוש, השם שלו גרם, בגלל שקוראים לו נוח בהיפוך אותיות. E o Rav está colocando isso como causa ao próprio nome. O próprio nome, como é confortável, por consequência, ele sim era confortável. Ele era uma pessoa boa, era uma pessoa que era legal estar com ele estava sempre querendo fazer o bem para o próximo, estava sempre querendo que a situação ali tivesse confortável para o outro. E também para Hashem, para quem estivesse em sua presença. Então o Rav explica que isso é uma característica que veio do nome dele. Parece que não veio dele pro nome, veio do nome pro mundo. Então, através do nome que foi dado para ele, foi posto nele uma força especial, e essa era a força dele, que era trazer isso para fora, trazer esse conforto em quem se encontra no seu redor. E desse modo é muito importante entender o significado dos nomes. Tem toda uma sabedoria por detrás dos nomes. Pessoas vêm me perguntar, olha, o que você diz de trocar o nome? Será que você pode me aconselhar de trocar nome, etc? E eu digo, eu não tenho esse conhecimento. Eu sei por alto como é que a coisa funciona, mas o ideal é encontrar no Tanar. No Tanar é na Torá escrita, você estuda a Torá escrita, os nomes que você achar bonito e você se conectar com aquela figura, com aquele grande, com aquele gigante da Torá, então nenhum problema, você pode pegar como não judeu e adquirir aquele nome para si e começar, sabe, a falar para os outros que aquele é o seu nome. E se for um judeu, aí já é um caso diferente,
vai depender. Se esse judeu tiver um nome que é uma tradução de um nome do Tanakh, da Torá escrita, ou que faça parte da Torá, até mesmo oral como um todo, então esse nome tem que ser levado em consideração de maneira séria. Porém, se for um nome que não tem absolutamente conexão com nada, nem nome da Torá escrita, nem nome da Torá oral, não é considerado um nome. Então, vamos botar um exemplo. O nome Moshe, Moisés. Moisés é a tradução de Moshe. Moises, em árabe, é a tradução de Moshe. Então, esses nomes existem, tanto Moisés quanto Moshe. Desculpa, tanto Moisés quanto Moises. Se for Abraham, Avraham. Em inglês é Abraham, em português é Abraão. Então, isso é considerado como um nome também, porque é uma tradução do nome verdadeiro da Torá. Então, até aí tem onde se basear que esse é um nome. Por exemplo, Dvorá, Débora. Por exemplo, Rachel, Raquel. Daí por diante. Agora, um nome que ele está totalmente desconectado de tudo, de qualquer nome que tenha na Torá, não é considerado um nome, e essa pessoa, esse judeu, pode escolher um nome para si. Quando ele subir na Torá com aquele nome, ele recebeu para si um nome, e você vai receber as características daquele no qual você escolheu. Por exemplo, Aaron Cohen, que foi o primeiro sumo sacerdote, é conhecido que ele, o Rev Shalom Verodev Shalom, era alguém que estava muito conectado com a característica de bondade, amor, paz, tranquilidade. Então, quem receber esse nome sobre si, essa vai ser a característica que ele vai receber. Se ele receber o nome David, está conectado mais com guerra, está conectado com coragem, com Gvurá. E daí por diante, cada um, de acordo com a história, não precisa nem pesquisar na Kabbalah o que significa, qual letra está conectada com o quê. Simplesmente a figura e o que ela fez e o nome dela, você já vai conseguir adquirir, de certa forma, aquelas características. Então isso aqui eu já dei uma geral, né, nesse pessoal que se interessa muito por esse assunto, então aqui já está respondido. זכן, וכן אם אנחנו נראה בכל התנ"ך כולו, יוסף אסף אלוקים את חרפתי. Então Yosef, esse nome foi dado por Rachel, porque Deus, Asaf Elokim et Herpati, Hashem, ele juntou a minha desgraça, né? Porque ela foi difícil ela ter filho. Então cada nome tem uma origem e no Pentateuco, no Chumash, está especificado. ויוסף זה מלשון הוספה, תמיד להוסיף, וזה מה E Yosef em hebraico significa adicionar, agregar. Então, é numa linguagem de juntar. A gente vê que no final das contas Yosef ele juntou um gigantesco o armazém do faraó, ele juntou ali todos os grãos durante todo aquele período da escassez. Então ele juntou nos armazéns tudo que tinha de valor e ele comprou todos os cidadãos, o povo do Egito para o faraó, para o próprio Egito. Então ele juntou muito, juntou e agregou. Era algo que estava intrínseco no nome dele. שקרה עם יוסף, יוסף הוא המשביר, כל השמות, אם אנחנו נסתכל, כל השמות בש"ס, בתנ"ך, סליחה, הכל זה השמם של המאורעות, עם עומק גדול, כל השבטים, כל... Então o Rav acaba de explicar que todos os nomes que estão no Tanakh, na Torá escrita, eles são os nomes dessas grandes forças, mesmo o nome das 12 tribos. שם קיבל עם תוכן עוצם גדול. Então eles receberam um conteúdo poderosíssimo sobre o significado do nome deles. לכן אנחנו רואים המון אנשים שברוך השם אנחנו זוכים להוסיף להם שמות. E aí o Rav está explicando que ele teve o mérito de conhecer muitas pessoas, que ele adicionou para essas pessoas nomes. וכל המזל שלהם השתנה, כל הדברים E assim o mazal deles mudou completamente, o destino espiritual. שלהם משתנים, כי השם שנתנו להם בברישותיות שלו, Então, esse é um Rav com patente para adicionar e mudar nome. זה לא היה 100%. ויש עיכובים, לכן חז"ל הגויים, 3 דברים משנים את המזל של האדם. אחד מהם. Então, 3 coisas podem mudar a sorte da pessoa, que é Meshanim Makom, Meshanim Mazar. Se ela troca o local dela de habitação, isso vai trocar a sorte dela como um todo. Trocar de nome e chuvá. שינוי השם, שינוי מקום. Quer dizer o quê? Troca de atos. Se a pessoa antes ela atuava de um jeito, ela tinha um ato específico, quando ela voltou em chuvá, ela se arrependeu daqueles atos e voltou para o caminho correto, automaticamente ela mudou. Ela já não é mais quem ela era anteriormente. E não é à toa que a Torá proíbe alguém lembrar o histórico sujo de uma outra pessoa. Isso é uma proibição da Torá. Porque aquela pessoa que cometia a transgressão, ela já não existe mais. A partir do momento que for recebida de chuvá, o endireitamento dos caminhos, e aquele caminho torto já não mais,
aqueles maus hábitos, eles já não mais acontecem e agora são bons atos, boas práticas, então é proibido você lembrar porque aquela pessoa já não é mais ela mesma. איך זה גורם שינוי מזל? אנחנו משנים את השם, מוסיפים אותיות, מוסיפים צינורות. לכן מה ששואל פה רב צדוק הכהן מלובלין, זה לא סתם. אז פה הזכירו את השם של אבא שלנו, אז לא, יש פה סוד עצום. למה חז"ל החליטו להוסיף בנוסח את השם של אבא שלנו? תקשיב. Aqui o Rav diz que tem uma importância muito grande, por que os sábios resolveram colocar, adicionar nesse nusach, nesse formato de reza, o nome do pai de Matityahu. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, הוא מביא גמרא, הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י"ז עמוד ב', הגמרא אומרת שם, E assim diz o Rabi Tzadok, ele pega e traz uma Gemara. תקשיבו טוב, אמר רב, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב, Então todo dia sai uma voz celestial, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב, Me'ar Horem, de um monte chamado Horem, ואומרת, כל העולם ניזונין, e diz, essa voz celestial diz, todo mundo é sustentado בשביל חנינה בני, por causa de Haniná, meu filho. ולחנינה בני, E para o meu filho Haniná, די לו בקו של חרובין מערב שבת, para ele é suficiente uma mão, um punho de Haruvim, que são alfarrobas, לערב שבת. de antes do Shabat até o próximo antes do Shabat. Ou seja, uma semana ele se mistapek. É para ele o suficiente um punho de alfarrobas. Alguém que vive com Mesirut Nefesh, com sofrimento grande. Alguém que se dedica para o espiritual a ponto de se anular completamente fisicamente. E pelo mérito desse, o mundo é sustentado. גמרא, ברכות י"ז. E assim está na Gemara de Brachot Yud Zayin 17. מה הפשט? E qual que é a explicação simples? יש אדם שקוראים לו חנינה, Tem uma pessoa que o nome dele é Haniná. וכל כדור הארץ אוכל, שותה, E todas as pessoas ao redor do globo terrestre comem, bebem, נהנה מהעולם, usufruem dos prazeres do mundo. הכל בזכותו. והוא Tudo pelo mérito dele. מספיק לו קו של חרובין מערב שבת לערב שבת, עד E para ele é suficiente um punho, uma mão de alfarrobas, uma vez durante toda a semana, do Erev Shabbat, que é do entardecer de Shabbat até o entardecer, de véspera de Shabbat até véspera de Shabbat. אדם עני מאוד שאוכל רק חרובין. שואל רב צדוק הכהן, Alguém muito, muito pobre que só come uma comida de animal, que são os alfarrobas. מלובלין איי, מי E a senhora Bitzadok Akon Melubrin me explica זה החנינה הזה? מי זה החנינה quem que é esse Haniná? Quem é esse Haniná? Quem é essa pessoa chamada Haniná? הזה שעליו יוצאת בת קול, שכל העולם ניזונים בזכותו? שם בגמרא בברכות, Quem é esse Haniná que sai uma voz celestial e anuncia que pelo mérito dele todo mundo é alimentado e sustentado? לא כתוב מי זה. אומר רב צדוק, אם E lá na Gemara não está explicado quem é. Então vem o Rabi Tzadok e explica. אנחנו רואים בגמרא, הגמרא אומרת בתענית כ"ד, שם הגמרא מספרת סיפורים על רבי חניניה בן דוסה. E lá a Gemara explica a história de Rabi Haniná ben Dossá, ou Hananiah ben Dossá, שם o segundo. בתענית כ"ד, שם הגמרא מספרת סיפורים על רבי חניניה בן דוסה. Rabi Hananiah ben Dossá. Vamos entender. ושם הגמרא מעריכה על הנס שקרה עם הנרות, שהבת שלו הדליקה חור. E lá a Gemara explica de maneira integral sobre o que aconteceu lá, uma história que a filha desse Rav, Hananiah ben Dossá, não tinha azeite, ela sem querer colocou vinagre e acendeu as velas, e as velas acenderam. Então ela ficou com medo. Ela disse, uau, pai, e agora? Eu acendi Hometz, que é o vinagre, e ficou aceso como se fosse o azeite. Qual que era o medo dela? O medo dela era, quando o milagre revelado acontece, isso consome dos méritos da pessoa. Ela não queria que os méritos dela fossem consumidos. E o que o pai dela explicou? O Rabi Hananiah ben Dossá explicou. Falou o seguinte, minha filha, assim como você acendeu de maneira natural e para você, assim como Hashem, o mundo que Deus criou,
o azeite acende, por que não o vinagre acender? Então, como é algo para você natural, você não vê isso como um milagre de quebrar a natureza, então não tem problema. Isso não é considerado como um milagre que tirou os seus méritos. חומץ, ובאה בוכה והייתה עצובה, ואז אמר לה רבי חנינא בן דוסה, ביתי, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלק. Aí que ele está explicando. Falou, minha filha, porque não precisa se importar e chorar porque as velas acenderam por conta do vinagre. Quem disse pro azeite acender, יגיד לחומץ וידלק. vai falar pro vinagre acender. Ou seja, não tem diferença qual líquido você vai botar. Hashem que decide. Então ele está no controle, não precisa se preocupar que isso não é um milagre revelado, você não vai perder mérito. ושם הגמרא אומרת, Isso é um nível de emuná, um nível de bitachon, que Deus está presente em todo lugar. Bitachon é confiança, fé em Deus. שמהנרות האלה הם דלקו כל השבת כולה, ומהנרות האלה עוד לקחו לנר הבדלה. ככה Então dessas velas que foram acendidas o vinagre, não só ficaram acesas durante os 25 horas de Shabat, também ficaram acesas até mesmo para a vela da Avdalá, que é o momento da separação entre o Shabat e o dia comum. הגמרא מספרת שם, הגמרא שם מספרת על העוני שהיה לו ושירד הרגל מן השמיים של ז... E lá a Gemara explica sobre a grande miséria e pobreza, dificuldade que eles passavam. מי שמכיר את הגמרא שם ועל התנור שאשתו פתחה את השכנות, היא הייתה ענייה והיא הייתה עושה כאילו היא הופעה, שלא תתבייש בפני השכנות, ובאה שכנה אחת שידעת שאין לה כלום בתנור. אז מה את עושה את עצמך הופעה והיא פתחה את התנור ונעשה נס וכל התנור. E outra história de milagre que aconteceu na Gemara que o Rav está explicando é que tinha uma moça que ela era muito pobre, muito miserável, não tinha dinheiro para nada, e a casa de cada pessoa ficava saindo da chaminé fumaça para mostrar que, não para mostrar, por consequência delas estarem assando halot, que são pães específicos para o Shabat. Pães melhores do que do dia da semana, pães para o Shabat. E o que aconteceu com essa moça que ela era muito pobre, ela colocava lá qualquer coisa que tinha acendia a chaminé para ficar saindo fumaça e pensarem que ela tem pão que ela não tinha nem como, não tinha dinheiro, não tinha recurso para ter pão. E veio uma vizinha rachá, transgressora, sem o mínimo de escrúpulo, e ela falou, eu sei que você não tem pão no seu forno. E veio, entrou na casa dela e falou, agora eu vou abrir o seu forno e eu vou provar para todo mundo que você não tem pão no seu forno. E quando ela abriu, aconteceu um milagre revelado que apareceram pães lá assando. A Hashem se compadeceu dessa judia para que ela não fosse humilhada. התנור היה מלא לחמים, מי שירת הגמרא שם, תענית כ"ד. É na Gemara de Ta'anit, Kaf Dalet 24. אומר רבי צדוק, ושם במסכת תענית כ"ד אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, כל העולם ניזונין. E nessa mesma Gemara é ensinado essa batucola, essa voz celestial, sobre isso que todo mundo é sustentado pelo mérito do Rabbi Hanina. בשביל חנינה בני, וחנינה בני, די לו בקו חרובים ערב שבת ערב שבת. אומר רב צדוק, לכאורה, מהגמרא במסכת תענית מובן שמי זה החנינה הזה שיוצאת בת קול שכתוב במסכת ברכות דף י"ז, שיוצאת כל יום? זה אותו חנינה בן דוסה. Então esse Hanina, no final das contas, é o Rabi Hanina ben Dosa. וככה גם אתם בבית ידעתם, וככה אנחנו ידענו, וככה רוב רובו של עולם התורה יודע, שמה שכתוב בגמרא כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, זה רבי חנינא בן דוסה. והלילה הזה התחדש לנו חידוש. Mas desse modo, todos nós sabemos que o Rabi Hanina é o Rabi Hanina ben Dosa, e nessa noite, agora a gente vai conseguir entender um Hidush, uma extrapolação do entendimento normal, entendimento dentro de um entendimento. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, קושייה עצומה. הרי רבי חנינא בן דוסה בכלל לא היה בדור של רב. רבי חנינא בן דוסה הרבה שנים קודם רב היה בעולם. ובזמנו של רב בכלל רבי חנינא בן דוסה כבר עבר מן העולם. אז איך הבת קול יוצאת בדור של רב ואומרת, Então, como que essa batucola, essa voz celestial, saiu na geração do Rav, כל העולם נידון בשביל חנינה בני, הוא לא בדור שלך בכלל. sendo que existe
uma diferença de gerações entre o Rabi Hanina ben Dossa e o Rabi Hanina Beni. מובנת השאלה? Então, como pode ser que esses são os mesmos, sendo que tinha uma diferença grande dentre um tempo e outro? הוא לא בדור שלו. ועל זה אומר רב צדוק הכהן מלובלין, אמרנו. מה זה אמרנו? השיג ברוח הקודש. תקשיב. Então, o Rabi Tzadok, a Kohen Melublin, ele conseguiu com o Ruach HaKodesh, com esse poder espiritual de conseguir enxergar além do físico. טוב מה הוא משיג ברוח הקודש. איי, אומר רבי צדוק מלובלין, איי, ואמרנו שבכל דור ודור יש נפש אחת בדור שקוראים לה חנינה. Que em toda geração existe uma alma, um ser espiritual, uma força chamada Haninah. אומר רב צדוק בכל דור ודור יש נפש כזאת Então, em cada geração e geração שהשם שלה בשמיים הוא חנינה. vai ter essa força espiritual chamada Haninah. בדור של רבי חנניה בן דוסה, מה שהגמרא אומרת בתענית כ"ד, זה היה רבי חנניה בן דוסה. Então, na geração do Rabi Hanina ben Dossa, essa força do Hanina Beni se vestiu nele, se vestiu no Rabi Hanina ben Dossa. בפועל, לכן בדף, בתענית זה מובא, הסיפור בתוך הסיפורים שלו, הבת קול מובלעת בתוך הסיפורים שלו. אבל מה שכתוב בברכות י"ז, אמר רב, בדור של רב, זה היה חנינה אחר לגמרי. כי בכל דור ודור יש נפש אחת, וקוראים לו חנינה. תקשיבו טוב, דברים עמוקים, תקשיבו טוב מה אומר רב צדוק. Então, prestem bem atenção que as coisas são profundas aqui. והיינו, מה זה נפש שנקרא חנינה? Então, o que significa essa alma chamada Haninah? Que ela está em toda geração e geração. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, היינו שיודע ומכיר שהכל בא מחסד השם יתברך שכונן לבריאותיו. Então, esse espírito ele vem da grande misericórdia divina que Hashem tem por sua criação. יש בכל דור בן אדם אחד שהגיע ל100% הבנה. Toda geração vai ter uma pessoa, um judeu, que ele chegou em 100% do entendimento. עד לשד עצמותיו, הוא ספוג בהבנה הזאת ובאמונה הזאת ובשכל הזה. Que ele está totalmente imerso nesse conceito, nesse entendimento. E todo o seu corpo vive isso. שהכל פה זה חנינה. Que tudo é Haninah. שהכל פה זה מתנת חינם. Que tudo é o que é Matanat Hinam. Haninah conectado com Hinam. Matanat Hinam significa Mataná, presente, Hinam, de graça. Quer dizer o quê? Aqui o que a gente vive e usufrui de todo tipo de prazer material, no final das contas, isso é um presente dentro da misericórdia divina, dentro da bondade de Hashem. Em termos de merecimento, do que Magia, Lekol Echad Ve'Echad, o que cada um merece, há anos-luz do que realmente cada um deveria receber. הכל פה מתנה אחת גדולה, Tudo aqui é um grande presente para cada pessoa. אוכל, שתייה, בריאות, Comida, bebida, saúde, ריאה, תורה, תפילה, הכל מתנה. a Torá que a gente tem, que a gente pode estudar de modo assim aberto e facilitado. Tefilá, que é a reza que a gente tem, a gente pode simplesmente falar com quem criou o mundo, com o Criador do Universo. Que direito é esse? Que? Como qualquer um pode chegar e rezar para quem criou o mundo? É algo elevado demais, é uma possibilidade muito, muito, muito absurda, absurdamente elevada, para qualquer um poder chegar e se voltar para o Criador do Universo, para o Rei dos Reis. Não existe um presente maior do que esse. Presente de graça. Presente de graça. Matanat Hinam. וכמו שהיה משה רבנו, שהתפלל בלשון ואתחנן. E também Moshe, como é que Moshe rezou em Parashah Vaithanan? Ethanan implorou. Ethanan, Hanan, Haninah. Vocês percebem que é a mesma origem. É o Het Nun Nun, Haninah, Hanan. איך משה רבנו בא בתפילה? ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. בלשון תחנונים. Com a linguagem de Tahanunim. Tahanunim
É uma reza para Hashem profunda, é uma reza de autoanulação. אומר המדרש, תחנונים ידבר רש ועשיר יענה על זה. זה פסוק בשלמה המלך. Então, aqui a gente vê uma conexão com essa origem da palavra het, nun, e em vários lugares que se conectam, que tá Haniná, Tachanun, Ithanan, Vaethanan, אומר המדרש, מי זה Rabi Haniná ben Dossá, daí por diante. תחנונים ידבר רש? בפשט הפשוט, תחנונים ידבר, אדם עני עכשיו, בא לעשיר, הוא מדבר איתו תחנונים. Então, quando uma pessoa pobre vem falar Tahanunim para uma pessoa rica, significa o quê? Ele está abaixando a cabeça, pedindo de maneira rebaixada para o rico comida ou suprimento de suas necessidades. E assim a nossa reza para Hashem. תחנונים אני צריך. ועשיר Que eu preciso disso, eu preciso daquilo. יענה עזות, עשיר יש לו תוקף, מדבר. Então o rico ele vai falar de maneira mais ousada, vai falar, eu te dou isso, eu te dou aquilo, isso aqui sim, aquilo não. שוח, יש לו הרבה כסף. Ele tem dinheiro. איי, אומר המדרש, מי זה תחנונים ידבר רע? זה משה רבנו, זה משה רבנו, ואתחנן אל השם ביתאים. זה משה. Então o Rav está voltando explicando que a Moshe vai Hanan le Hashem, que ele implorou para Hashem, que ele rezou de uma maneira curvado e implorando como um pobre reza, como um pobre pede para um rico. O que Moshe estava pedindo naquele momento? Entrar na terra de Israel. היינו משה רבנו שהיה שורש. Ou seja, não é pelo meu mérito, Hashem, é pela sua bondade. Ou seja, somos nós rezando pela bondade e pela misericórdia divina. Que mérito e merecimento estão bem longe. תורה שבכתב. הרי מי הוריד לנו את התורה? משה רבנו. É a visão da humildade extrema. E quem desceu pra gente a Torá escrita? Moshe Rabbeinu. והוא היה השורש של תורה שבכתב. מה Então ele era a origem da Torá escrita. כתוב על התורה? O que está escrito na Torá? כתוב על התורה, אורייתא מחוכמה נפקא. התורה יצאה מהחוכמה של אלוקים. Então a Torá saiu da inteligência da inteligência divina. Chokmah pode ser inteligência, pode ser conhecimento, pode ser sabedoria divina. Tem algumas traduções para essa palavra Chokmah. ומה כתבו על החוכמה? והחוכמה מאין תימצא. אומר רב צדוק, והחוכמה מאין תימצא. אדם שמשים עצמו כעין. משה רבנו אמר לעצמו, Então a pessoa que se coloca como não sendo nada, אנחנו מה? רק אז יכול לקבל תורה. então aí ele vai conseguir receber a Torá. Significa o quê? É necessário intrinsecamente humildade. A pessoa entender que ela não é nada. Ela não consegue o dinheiro que ela tem, ela não consegue o cargo que ela tem no trabalho. Em termos de merecimento, eu não quero nem falar onde a pessoa merecia estar. Então, esse conceito, quando ele é entendido, ele é internalizado e vivido na prática, isso provando na prática, mi adam lechaveró, que é como uma pessoa para outra, a própria pessoa se referindo a Hashem, quando ela recebe um sofrimento, ela fala, Hashem, é isso que eu mereço? Por que é isso que eu mereço? Na verdade, eu não mereço nada, é tudo matanat hinam. É tudo um presente de bondade explícita. É tudo um presente de graça que eu não mereço. Então, já que eu não mereço nada, qualquer sofrimento que eu receber, na verdade, o que eu merecia era só sofrimento. Mas como eu recebo um pouquinho de sofrimento e muitas bênçãos, então o sofrimento se anula e as bênçãos você agradece. Ou seja, é a visão do agradecimento ao extremo. E o oposto disso é aquele que tem que foi tová, a falta de agradecimento é o ingrato, a ingratidão. Aquele que é ingrato, ele está diretamente ligado ao orgulho. E aquele que é agradecido, ele está ligado diretamente à humildade. Então, com súplicas, vai dizer para Hashem. אומר רב צדוק, הגמרא אומרת בסוטה כ"א עמוד ב', אומרת הגמרא, אין דוברי תורה מתקיימים, אלא כמי שמשים עצמו כמי שאינו. Então, as palavras da Torá, as bênçãos que a Torá promete para alguém que cumpre as mitzvot, ela não vai acontecer a não ser aquele que coloca sobre ele eneno. Ou seja, eneno significa nada. Aquele que se coloca como um nada significa com humildade. Eneno quer dizer, ele não merece nada.
Ele entendeu que ele não merece nada e tudo que ele recebe é Kematanat Hinam. É como um presente de graça. E é esse o nível que a pessoa tem que alcançar para conseguir esse Oraganuz, essa luz de bênçãos infinitas. É um trabalho de auto-sacrifício praticamente. Quem que gosta de sentir um nada? Quando a pessoa se sente um nada, ela queima por dentro, ela, sabe, perde o motivo dela mesma. Só que ao mesmo tempo ela entende a verdade. Que ela realmente não é nada. O que é a pessoa? O que ela fez para receber toda a maravilha que ela tem? A verdade é essa. Ou ela vai reconhecer isso agora, ou ela vai reconhecer quando ela sair do mundo. Ela não tem opção. Essa é uma realidade. É simplesmente uma realidade. Então, o reconhecimento e o entendimento, a internalização da realidade é o que vai fazer ela receber as bênçãos. איפה אתה רואה דברי תורה? אבל תורה מתקיימים. מה זה אין דברי תורה מתקיימים? קיום של תורה, אתה רואה חפצה של תורה, אתה רואה תלמיד חכם. Então, as palavras da Torá, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento da Torá e colocar a Torá na prática através das mitzvot, você enxerga até mesmo um sábio da Torá, שנספגה בתורה, que ele absorveu para dentro dele a Torá. בתורה תורה, נעים הליכות. Os caminhos dele são neimim, são bons, são prazerosos os caminhos dele. Outras pessoas que o veem, outras pessoas que estão perto dele, sentem esse prazer, sentem essa admiração grande. קודש קודשים, Que ele se preocupe em se santificar cada vez mais. כשפתי כהן ישמרו דעת. Com a boca do sacerdote vai ser guardada a sabedoria. ותורה יבקשים מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. Porque ele é um anjo de Deus. איפה אתה רואה כזה דבר? איפה אתה Onde você vê isso? מוצא תלמיד חכם כזה? איפה Onde você encontra um grande sábio desse? אתה מוצא מנהיג כזה? Onde você encontra um grande líder desse? שאתה רואה חפצה של תורה. Você vê o poder da Torá. מי שזכה להסתופף בצילם של גדולי ישראל, ברוך השם זכינו. Para quem teve o mérito de estar sob as asas, na sombra de gigantes de Israel, quer dizer, os grandes sábios da geração. ברוך השם ריחם עלינו הקדוש ברוך הוא. E o próprio Rav está falando que Hashem teve muita misericórdia dele e colocou o próprio Rav Yosef Bitton junto com os grandes da geração, מתנת חינם, demonstrando o tamanho da humildade dele, que ele mesmo é um dos maiores da geração. להסתופף בצילם של ענקי עולם, של קדושי העליון, בבא אלעזר, זכר צדיק וקדוש Que ele teve junto com o Baba Elazar, que é da família Bochatzera, da família do Baba Sali. לברכה, הרב שמעון, É o irmão do Baba Sali. ציון, הרב שמעון בעדני, זכר צדיק וקדוש לברכה, Rav Shimon Badani, ou seja, ele teve colado com os maiores da geração. אנשים ענקי עולם, ספוגים בתורה וביראת. Pessoas que são os maiores do mundo, totalmente absorvidas nelas, Torá, e todas as midot, todas as qualidades. שמיים, ולהבדיל בין חיים וחיים, הרב הגאון המקובל, הרב שמעון צבקן, נכנסנו לגדולי ישראל, למדנו איתם, ראינו מה זה תורה מתקיימת. אומר רב צדוק, במי אתה מוצא כזאת תורה? אתה רואה תורה, אתה רואה נקיות הדעת, אתה רואה זכות. איפה אתה רואה את זה? Então, onde a gente encontra isso? Torá, purificação, santificação. אומרת הגמרא בסוטה, אין תורה, אין דברי תורה מתקיימים. מתקיימים בפועל בבן אדם. Fala que as palavras da Torá, elas realmente acontecem na prática, na pessoa. מי שמשים עצמו כמי שאינו. Aquele que coloca ele mesmo como não tem mérito para nada. הוא לא פה, אין כלום, אין פה אוויר. רק שם התורה נמצאת. Só lá a Torá verdadeira se encontra. איי איי איי, וזה משה רבנו. E esse é Moshe Rabbeinu, esse é Moisés. שהיה עניו מכל האדם Que ele era o mais humilde de todas as pessoas. ואמר ואנחנו מה? אתם יודעים מה זה בן אדם? עולה לשמיים, יורד, לא אוכל, לא שותה Você tem noção? A pessoa sobe nos céus 40 יום, 40 sem comer, sem beber durante 40 e 50 noites, 40 dias e 40 noites. לילה. מעיד על עצמו ואנחנו מה? E ele testemunha sobre si, Vanachnuma significa e eu não sou nada. כלום, כלום, אוויר. Nada, nada. Ah, não sou nada.
ובשביל נפש כזה, כל העולם ניזונן. אומר רב E por conta de uma alma dessa, todo mundo é sustentado. צדוק, בכל דור יש כזה בן אדם? Então o Rabi Tzadok ensina que toda geração tem uma pessoa desse jeito. והבן אדם הזה הוא הצינור שכל E essa pessoa é o cano de bênção אותו דור de toda a mesma geração, אוכלים, שותים ונהנים que comem, bebem e têm prazer material מהחיים בזכותו. pelo mérito dele. כתוב בחסידות, מה זה בשביל חננה בני? Explica Hassedut o que significa por causa de Hanina Beni. כתוב בחסידות, מה זה בשביל? בשביל. Bishvil é por causa de, ou por quê. Mas Bashvil é no caminho. Shvil é uma linguagem de caminho. הוא יצר שביל, הענווה Então, a humildade dele criou um caminho, שלו, השפלות שלו. um outro entendimento. Ele se vê como um nada, ele se vê como não merecendo nada, criou um caminho. ההשגה הזאת, ההשגה העצומה הזאת, E esse alcance, essa conquista muito grande, שאין עוד מלבדו, ואני que não tem ninguém a não ser Deus. עין ואפס, E eu não sou nada. Eu me esforço, eu tento trazer comida para casa, eu tento me sustentar financeiramente, eu tento rezar para Deus e fazer com que as coisas aconteçam, eu tento educar meus filhos, eu tento ter uma boa relação com a esposa, eu tento ter uma boa relação ao trabalho, eu tento, ou seja, tudo que a pessoa vai tentando, ela tem conquistas. Sobre essas conquistas, ela pega e coloca aquilo sobre ela como uma coroa. Eu consegui, porque eu fiz faculdade, porque eu fiz um curso, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu, e isso daí é justo o caminho oposto. Porque eu não sou nada, porque eu me esforço, e eu não sou nada, eu vim de uma gota fétida, eu vou voltar pro túmulo que os vermes vão me comer, assim o Pirkei Avot ensina, a ética dos pais ensina. Então, recomendo o estudo do Pirkei Avot, vou deixar o link na descrição e também no meu comentário fixado para você adquirir. Para quem é membro do canal, tem à disposição no acervo premium também a ética dos pais, quanto vários outros PDFs. ומשים עצמו כעינו, והוא Então, a pessoa que se coloca nesse estado dele não merecer nada, esse é o que vai trazer o mérito, não só para ele, como para o mundo inteiro conseguir tudo. Essa é a chave das bênçãos. כלום, כלום, כלום. Ele atribui tudo aí no Adam Livador, tudo para Deus, tudo para não tem nada a não ser o Criador do Universo. Ele que me dá tudo. Ele que me dá relação boa, matrimonial ou de trabalho, educação dos filhos, o que for, tudo vem dele. Eu me esforço, eu tento, eu faço a minha parte. Agora, o que vai fazer realmente dar certo? O que realmente vai fazer o dinheiro chegar na conta, os filhos andarem no caminho correto, a paz entre o marido e a esposa, um não gritar com o outro, não brigar com o outro, etc e tal, a paz no ambiente de trabalho, a tranquilidade, o desenvolvimento no trabalho, você está conseguindo produzir, o que no final das contas vai dar para você todos esses alcances, essas conquistas? Hashem. Você faz o teu esforço mínimo e esse esforço mínimo não paga nenhum centavo da dívida que você tem com Hashem de $1 milhão por segundo. האמונה הזאת וההשגה האלוהית הזאת יוצרת שביל. Então, essa grande fé, essa grande conquista do entendimento espiritual e essa relação sua com Deus desse jeito, fazendo ser humilde ao extremo, isso é o que vai criar um shvil, que significa o quê? Um caminho, um canal de conexão. ממנו עד לקדוש ברוך הוא. De você até Deus. Akadosh Baruch Hu, sagrado bendito seja, santo bendito seja. ודרך השביל הזה כל העולם ניזון. E Derech HaShvil Hazeh, e nesse caminho, através desse caminho, todo mundo é sustentado. איי איי איי, ולחנינה בני די בקו של חרובין מערב שבת לערב שבת. E para Hanina Beni, para o Hanina meu filho, está suficiente para ele um punho de alfarroba de Erev Shabbat até Erev Shabbat. אתה אומר רב צדוק. Da véspera do Shabbat até a véspera do Shabbat. איי, ואיך די לו בקו חרובין, אומר רב צדוק, למה? E como está suficiente para ele um punho de alfarroba? כי הוא מכיר שהכל בחסד. E como que para ele está suficiente um punho de alfarroba? O Rav Tzadok explica que para ele está suficiente הוא מתנת חינם, למה? כי הוא
E ele enxerga que essa é a bênção divina e isso que Deus está dando para ele, comida de animal, isso é o maior presente que ele pode receber de Hashem, porque se ele não merece nada, até mesmo o que ele merece, que vai doer na barriga dele quando ele comer, que não vai ser gostoso no paladar, até sobre isso ele vai ficar feliz ao extremo, porque se ele não merecia nada, ele recebeu isso, isso vale muito. הוא מכיר שהכל בחסד. Tudo é pela bondade. Ele reconhece que tudo é pela bondade. Até mesmo receber o mínimo do mínimo. הוא מתנת חינם, הרי זה מתנה, זה חינם. אז הוא מבסוט מקו חרובים. Então ele está muito feliz, alegre, contente, satisfeito com o punho de alfarrobas. כי הוא מבין שהכל חינם. Ele entende que tudo é pela graça, pela bondade divina, que ele não mereceria nada. E isso é um presente de bondade, é um presente de graça. ורבי חנניה בן דוסה בדורו, הוא היה הנפש היה. E pensando por outro lado, de acordo com os méritos da pessoa, ela não merecia comer absolutamente nada. É uma visão um pouco dura, mas é uma realidade. בדורו, הוא היה הנפש היה. מבחינת רבי חנינא. ועל כן הובא המאמר בתענית עליו. וזה דרגת משה, מה שכתוב בתענית, בתוך הסיפורים של רבי חנינא, זה באמת, הוא בדור שלו, הוא היה את זה. אבל בדור של רב, הבת קול שיוצאת בדור של רב לא קשורה לזה בכלל. Agora, só repetiu o que a gente falou até agora, ele voltou mais uma vez. בדור של רב היה גם אחד קוראים לה חנינא. אומר רב צדוק וכן יעקב אבינו עליו השלום כתוב. E é por isso que Yaakov Avinu, que a paz esteja sobre ele, Yaakov, Jacó. טוב תיתן אמת ליעקב, היעקב אבינו. הוא גם הגיע למדרגה הזאת, הרי יעקב זה אמת, זה תפארת. Então Yaakov também chegou nesse nível. Yaakov é verdade, é Emet. זה תורה, גם הוא זכה למדרגה. Yaakov é Torá, Yaakov é humildade. הוא גם הגיע למדרגה הזאת, הרי יעקב זה אמת, זה תפארת, זה תורה, גם הוא זכה למדרגה הזאת. מה אמר יעקב אבינו? האלוהים הרואה אותי מעודי ועד היום הזה. Hashem é o meu pastor até esse dia. Ele é o meu tudo até esse dia. יעקב אבינו הגיע לאותה דרגה עצומה, והאלוהים Então, Yaakov Avinu, ele chegou até esse nível estratosférico, gigantesco. הרואה אותי מעודי ועד היום הזה. מה איתך? אני כלום. Falei, o que é você? Não sou nada. Eu quero fazer um adendo, porque você imagina, a mãe de Yaakov, Rivka, pediu para ele roubar a bênção do irmão dele, Esav. E naquele momento, imediatamente, ele temeu. Ele falou, mas como que eu vou fazer isso? Não posso mentir. E ao mesmo tempo, como é que o meu pai vai me reconhecer como meu irmão, sendo que a gente é muito diferente? E a mãe dele falou, não se preocupa, me escuta, porque é assim que tem que ser. Ele escutou a mãe dele, foi até o pai, pegou a bênção. Esav chegou posteriormente, quis matar Yaakov. Yaakov fugiu para a casa de Lavan. Ele, no caminho da casa de Lavan, chegou o filho de Esav, Elifaz, para matar Yaakov. Yaakov, assim como ele ensinava, ele era o Rav de Torá de Elifaz. Elifaz chegou, se prostrou para Yaakov, falou, eu preciso fazer uma mitzvah, que é respeitar pai e mãe. Meu pai me ordenou te matar. Então eu vim, meu Rav, assim ele se portou com Yaakov, meu Rav, eu te peço permissão para te matar, para fazer o mandamento que o meu pai me deu, para cumprir a ordem que meu pai me deu. É óbvio que é ridículo, porque se seu pai te manda fazer algo que é proibido pela própria Torá, é proibido você fazer o que seu pai manda, é ridículo. Mas tudo bem, o que Yaakov fez? Ele percebeu que ele não ia ter opção. Ele ia ter que lutar com o aluno dele, com o filho de Esav, com o sobrinho dele. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer paz, vamos ficar em paz. Está escrito na Torá que a pessoa ela pode ser considerada morta em alguns quesitos. Por algumas coisas ela tem na vida que ela é considerada como morta. Uma delas é a pobreza extrema. Então vamos fazer o seguinte, todo o dinheiro que eu tenho, todas as posses, tudo que eu tenho aqui comigo, eu vou te dar. Você pega tudo que eu tenho, eu vou ser pobre extremo, eu vou virar mendigo. Você pega tudo que eu tenho e pronto. Você fez a vontade do seu pai. Por um lado, eu tô morto, dentro da categoria morto que não tem nada. E por outro, eu tô satisfeito. E assim ele fez. Ele deu tudo que ele tinha. As roupas do corpo que ele tinha, ele deu. Tudo. Ele ficou nu, sem nada. Na hora ele entrou no rio. Porque ele não ia ficar sem recato, né? Andando por aí, nu. Quando ele entrou lá, ele dentro da água, quando ele se cobriu, ele rezou para Deus, Hashem, me dê comida para comer, me dê roupa para vestir,
eu te prometo que eu vou te dar os 10% de tudo que eu conseguir. E aí apareceu o corpo de um soldado do lado dele boiando, ele pegou a roupa do soldado, botou, e chegou na casa do tio dele, sem nada. Nada, vestido de soldado, com roupa esquisita. Imagina que ele tava com um manto bonito, ele tava com uma roupa honrosa, tava com ouro, prata, cobre, camelos e tudo que tinha, ele perdeu tudo. Tava a pé, com roupa de soldado, uma roupa estranha, chegando na casa de Lavan. Por conta dele ter cumprido uma mitzvah, de ter honrado a mãe dele e ter feito o que ela falou. Então você vê o tamanho da humildade, quantas pessoas numa situação dessa, de contra tudo e contra todos, tudo dando errado em sequência, e continuar vivendo normal, sendo Eved Hashem, sendo um escravo de Deus, sem mover e tremer a sua emuná, a sua fé, a sua confiança que Deus está com ele o tempo todo. Por quê? O que ele entendia sobre ele? Que ele não era nada e que ele não merecia nada. Quando a pessoa entende que ela não é nada e não merece nada, se ela perder tudo que ela tem, ela tá feliz pra caramba. Que ela tá viva, tá tudo certo. O que ela tiver, ela vai estar agradecendo. É o nível de ter o olhar do agradecimento ao extremo. Não importa o que, não importa quando, não importa quem, nada importa. O que importa é, eu vou olhar pro lado bom. Se eu tiver roupa para vestir, me proteger do frio. Se eu tiver um pedaço de pau para me proteger dos animais. O que? Não importa o que. O que tiver, ele vai estar agradecendo. E o que tiver de ruim, ele vai estar numa boa, que ele não merece nada. Ele não merece nada. Ele merecia tudo que está acontecendo de ruim 1000 vezes pior. Então só de não estar muito pior, só de estar ruim, nível ruim, vamos dizer, ele já está alegre, contente, saltitante. Alcançar esse nível é muito bonito falar, né? É muito lindo falar sobre esse nível, mas alcançar ele é para, como o Rav está explicando, é para um da geração. Mas obviamente que o tamanho da luz da santidade e da pureza que traz pra gente só saber que esse nível existe já é algo estratosférico. מה, לא עשית, לא פעלת, השתדלות, זה לא שום דבר. איך כתוב שם אצל יעקב שפגש אותו עשיו? מה אומר? עשיו רואה אימפריה, רואה עוצמה. Então, o Rav tá explicando no momento que Yaakov se encontrou com Esav depois que Yaakov saiu da casa de Lavan. E então Esav se deparou com Yaakov, viu o império, viu muito gado, todo tipo de gado, muitos escravos, mulheres, filhos. מה אומר לו? מה זה? E aí Esav perguntou, o que é isso? מי כל אלה לך? מה עונה Como você conseguiu tudo isso? O que Yaakov respondeu? לו יעקב? הילדים הדברים האלה, הילדים האלה. אשר חנן הילדים אשר חנן את השם. Quer dizer o quê? Ha significa rei, que quer dizer 5. 5 é Hamsa. Hamsa, né? Que hoje em dia é conhecido Hamsa porque é 5 em árabe. Na verdade, isso vem número 5 e justo por esse evento com Yaakov é um dos conhecimentos do número 5 de abrir a mão para cancelar mal olhado, que veio Esav e fala, uau, como assim? O que é tudo isso? Como é que você conseguiu tudo isso? Ou seja, isso é o que causa inveja. Quando tem muito pa'alut, quando tem uma impressão, a pessoa fica impressionada com o que o outro conquistou, isso é o que pega mal olhado. A gente fala, Hadivarim Ha'ele, essas coisas, e Ha é o artigo A no hebraico. Falar Ha significa o ou a. Então, Hadivarim Ha'ele, essas coisas, número 5, significando que cortando o Ainará, mal olhado, Hanan, Hashem me deu de presente. Ou seja, não foi pelo meu mérito que eu consegui isso. Deus me deu de presente. Daqui a gente aprende uma segulá poderosíssima contra o mal olhado. Não é só fazer o número 5 e ter um monte de Hamsa no chaveiro, pendurado no retrovisor do carro e no espelhinho do carro e todo tipo de... Não. É você atribuir que Deus te deu isso de presente. Eu não mereci nada. Hashem me deu isso de presente. Isso que a gente aprende aqui. Tanto a humildade de Yaakov, como a palavra Hanan, que tem a ver com a nossa aula, e ao mesmo tempo, uma segulá contra a Inará, contra a mal olhada. אלוהים את עבדך. הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. Ha-Eladim, esses filhos, Ha-Eladim, Asher Hanan, no qual deu de presente Deus para o seu servo. הם שומעים מה זה יעקב, מה זה מדרגה? האלוהים אשר חנן
אלוהים את עבדיך. מה זה חנן? חוזרים לחנינה. Voltamos para Hanina, Asher Hanan, no qual deu de presente. Usando de novo a palavra Hanan. מלשון מתנת חינם, אני כלום. Isso que Deus me deu foi um presente de graça, eu não sou nada, eu não mereço nada. ואדם אחר, עכשיו אתה בא אליו, הבן אדם עכשיו מבוגר, גיל 60, 70, אתה Para uma outra pessoa, para uma pessoa comum. Uma pessoa mais velha, com 60, 70 anos. בא אליו להתארח אצלו בבית, מכניס Aí você entra na casa dele, ele te recebe. אותך לאיזה אחוזה, באיזה Aí ele te traz para uma sala cheio de coisas caras, especiais. מושב, הוא יושב בכיסא, ככה מלך העולם, Aí esse vem, senta numa cadeira, como se ele fosse o rei do mundo, o rei das suas conquistas. Ele que conquistou tudo sozinho. וכל הנכדים, וכל הבית E com todos os seus יושבים filhos. סביבו, Todo mundo senta em volta dele na sua casa. ושואל אותו הבן אדם, מה זה? הוא אומר לו, E pergunta pra ele a pessoa, o que é isso? מה זה? זה 10 אצבעותיי, הוא אומר לו. Aí ele vem e fala, são meus 10 dedos que fizeram tudo isso. Eu conquistei essa casa com meu suor, com os meus 10 dedos de trabalho. Essa família, quem educou, quem sustentou, quem fez tudo fui eu. Ou seja, é o oposto, é o contraste do Hanan, do conceito da humildade. אני לא אשכח את זה בשנות ה-80, עם המשאיות של הקר. Eu nunca vou esquecer isso. Hoje eu, com 80 anos de idade, eu lembro quando eu era jovem, que eu trabalhava nos caminhões e fazia e acontecia, e levava e trazia. הלכתי והחזרתי, וכמה תלאות עברתי עד שהגעתי E quantas viagens eu passei, e quantas aventuras eu tive, até que eu cheguei ועשיתי ופעלתי. e fiz e aconteci. אומר יעקב אבינו, מה זה? אומר, ילדים, E assim fala Yaakov Avinu, Jacó, o nosso patriarca, vem Esav e pergunta, o que é isso? Ele fala, esses são os filhos no qual me deu de graça, de presente de graça, אשר חנן אלוהים את עבדיך. מה איתך? Asher Hanan et Elohim et Avdecha, no qual Deus deu para o seu servo. כלום. O que é que eu sou? Nada. Qual foi sua conquista? Nenhuma. Deus me deu tudo de graça. לא התחתנת, לא עבדת אצל לבן. Você não se casou, você não trabalhou para Lavan para conseguir essas mulheres. 7 שנים ועוד 7 שנים ועוד 7 anos para uma, mais 7 anos para outra. 7 שנים. לא עמלת, Mais tantos anos para conseguir todo esse gado. לא יגעת, לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, אומר יעקב. Falou, não sei nem do que você está falando. O que eu fiz foi nada perante tudo que eu ganhei. Nada, nada. Que você acha que esse tempo que eu trabalhei, eu mereço como recompensa esposas maravilhosas e filhos incríveis e todo o bem que eu posso comer, beber e as cores que eu posso olhar e os sabores que eu posso provar e o corpo que eu tenho para andar, para cumprir as mitzvot? O que? Anos de trabalho são como recompensa? Anos que eu trabalhei me deram de recompensa tudo isso que eu tenho? Sério? É isso que você acha mesmo? Presente de Hashem. Presente de graça divina. אז מה זה כל זה? מתנת חינם. הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך, זה אני. אומר רב צדוק, יעקב היה באותה מדרגה שאנחנו מדברים עליה. איי, 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 ועכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לימי החנוכה. Então agora a gente vai começar a conectar esses conceitos com o Hanukkah. היי, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, מה זה מתתיהו? למה אבא? Então diz o Rabi Tzadok Kohen Melublin, o que é Matityahu? שלו קרא לו מתתיהו? Por que que tá escrito que Yochanan Kohen Gadol é o pai de Matityahu? הרי כמו שאמרנו שכל אחד קורא לה, זאת תוספת שלי, כל אחד קורא לילדים שלו על שם המאורעות שהוא עובר. Cada dá o nome do seu filho de acordo com o que ele passou. אסף אלוקים את חרפתי לכן קרא לו יוסף. נשני אלוקים בארץ זה, יפרני אלוקים לכן מנשה ואפרים. כל הזמן הם נתנו שמות לילדים על המאורעות, על המציאות שהם עברו. איי איי איי, למה קוראים לו מתתיהו? Então, por que chamou ele de Matityahu? Se o nome tem a grande importância, como a gente explicou anteriormente. אומר רב צדוק כהן מלובלין, מתתיהו זה אותיות מתתיהו. Então, Matityahu vem da palavra Matat Yahu. י' כו' זה שם השם. Yud Kei Vav é o nome de Deus. גם בגרסאות של מתתיה, י' כזה שם השם. מתת
Mesmo nas versões que em vez de falar Matitiyahu, fala Matitiah. יא, Matatiah. מתתיהו. כל המציאות וכל O Matatiyahu. Toda a realidade, החיים שלי, הכל זה מתנה אחת גדולה, לא toda a realidade, as realidades da vida de Jacob, todos são presentes. מגיע לנו כלום. Que a gente não tem o mérito para nada, a gente não merece nada. אנחנו עכשיו מתחילים להבין מה זה הכלים לקבלת האור, Agora a gente vai começar a entender qual que é a ferramenta para o recebimento da luz. הכלים לקבלת האור זה שפלות. E a ferramenta é humildade. זה אנחנו מה? Não somos nada. זה אנחנו כלום. Não somos nada. É outra expressão para não somos nada. Anachnu ma é o que nós somos. Anachnu klum, nós não somos nada. מפה יוצאים לדרך, לא באים עכשיו לחנוכיה עם הפתק, מה זה ריבונו של עולם, מה? E não é chegar na frente da Hanukkah com seu papelzinho escrito seu pedido e chegar com autoridade dizendo, pô, que isso, Hashem? Como é que não aconteceu tal e tal coisa? Cobrando, né? Como se tivesse muitos direitos ali, como se merecesse muita coisa. אני עשיתי, אני הלכתי, אני באתי, Eu fui, eu voltei, eu fiz, eu aconteci. חזרתי בתשובה, באים אליי Eu voltei em tshuva, tô fazendo as mitzvot. O que tá acontecendo? Por que eu não tô recebendo? אנשים בקבלת קהל, אבל אני ככה, ואני עשיתי, ואני פעלתי, וברוך Não tem muita gente que orava e recebe e fala exatamente isso. Eu recebi, eu fiz, eu aconteci, voltei em tshuva, rezei tantos dias e fiz tantas mitzvot, doei tanto dinheiro e tá tudo ainda ruim. O que é isso? O que tá acontecendo? השם, אני עושה, אני משתדלת, עשיתי את Por Deus, eu faço um monte de coisa, me esforço e cadê o retorno? כל הסגולות, Faço esse gulot. ואני שומר את שבת, ואני E eu cumpro o Shabbat, מתאמצת, אני, e eu me esforço, ואני, 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 e eu. ולמה אין לי שידור? E por que eu não encontro minha alma gêmea? אני אומר לכם, מי שתכתוב פתק בצורה כזאת, אז אני אומר לה שחס ושלום לא רוצה להוציא מהפה שלי. Então o Rav diz que para quem chega nessa pegada, com essa energia, é melhor que ele nem chegue. Assim que o Rav, de maneira bem adiná, bem leve, bem... não tô vendo a palavra. Bem, pessoa, isso é uma expressão que o Rav de maneira bem leve deixou aqui subentendido. Não chegue assim para tentar cobrar de Hashem o que você acha que você merece. É duro, né? A realidade é essa. אנחנו מדברים עכשיו על קומה חדשה. קבלת האור הגנוז זה משהו אחר לגמרי ממה A gente está falando aqui de como receber essa luz tão especial. שאנחנו רגילים. Para a luz ser tão especial e ser tão boa, em contrapartida, o desafio e a missão também vai ter que ser muito difícil. Para quem quer receber um salário grande, vai ter que trabalhar muito duro. O trabalho vai exigir dele tanto um preparo, um estudo de muito mais tempo, quanto o próprio trabalho em si, de uma responsabilidade muito maior. Então aqui não é à toa. Esse trabalho de entender que a pessoa não é nada, não merece nada, trabalhar a própria humildade, inclusive a gente tem aqui dentro do canal, você clica no canal Sabedoria da Torá, vai na aba cursos, lá tem a série chamada Lapidando Traços de Caráter. Você assiste essa série completa e vai te ajudar, vai ser mais uma ferramenta para conquistar a humildade. Ele é um estudo com base na psicologia dos justos, no Orchot Tzadikim. Estão convidados. זה ואנחנו מה? שפלות, מתתיהו, מתתיהו, מה כל מה שיש סביבך, כולל אותך עצמך, מתתיהו, כלום. Então, Matat Yahu significa nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não mereço nada. אני אפס. מתנות. Então, esse foi o grande milagre de Hanukkah. איי איי איי, מה זה מתתיהו, שהכל מתנת חינם מהשם יתברך, ועל זה רומז אותיות יהו. ועכשיו חוזרים לאבא שלו, מתתיהו בן יוחנן. E agora a gente vai chegar no pai dele, Matityahu, filho de Yohanan Kohen Gadol. כהן גדול, מה זה יוחנן? Lembrando que Hanan é a palavra central que gira essa aula. Agora a gente vai falar Yohanan, Yud, Vav, Het, Nun, Nun Sofit, Yohanan, יוחנן, יוד וו חנן. Yud, Vav, Hanan. אותו משקל. היוד וו זה É incrível que, de modo assim, a gente não consegue perceber nada.
Mas quando as peças vão se encaixando, ó, vai ficando incrível. שם השם, חנן, אין לי כלום, הכל ממנו יתברך. Ou seja, ele é filho de quem? Daquele que Yud, Vav, Hashem, Hanan. Hashem deu de graça. O que? A salvação de Hanukkah. הקדוש ברוך הוא חנן. אומר איי איי איי, וכן בגמרא במסכת ברכות נ"ז, תקשיבו טוב, עמוד א', אומרת הגמרא שהרואה חנינה, חנניה, יוחנן, ניסי ניסים נעשים לו. הוא פירש רש"י נונין הרבה, ניסים הרבה. אומר רב צדוק, יש גמרא, שמישהו רואה את Então, o Rabi Tzadok disse então a Gemara יוחנן או את חנינה que quem vê Yohanan ou Hanina או את חנניה ou Hananiah בחלום, no sonho, כמדומני, מדובר פה בחלום, מה שלא זכור לי בדיוק. assim que o Rabi consegue interpretar e entender o Rabi Tzadok, מה שכתוב שם, שרואה את זה, תתכונן שיעשו לך ניסי ניסים. שואל רב então se você vê um desses no seu sonho, pode se preparar que você vai ver na sua vida grandes milagres. צדוק הכהן מלובלין, Mas é claro que para conseguir enxergar esses no sonho, tem que estar conectado com esse Hanan, com esse atributo de humildade extrema. Só vai sonhar com isso quem estiver conectado com esse atributo de humildade extrema, se sentindo realmente um nada que não merece nada. Aí, posteriormente, ele vai se conectar com isso, vai acabar sonhando com isso, e ele já pode se preparar que na vida dele vão acontecer milagres revelados. Do nada ele vai ganhar presentes de graça que ele nem imaginava, numa quantidade que ele não consegue nem calcular. E aí vai ser o grande teste. Vai ter que continuar sendo o quê? Humilde. Sentir que não merece nada. Que aquilo tudo foi um presente divino. E que tudo aquilo merece, aquilo tudo pertence a Hashem. מה זה ניסי Tomar muito cuidado na utilização desses bens materiais. Utilizar realmente para propósitos verdadeiros e não para futilidades. ניסים? ומבחינת השיעור שאנחנו עוברים ביחד, המסע שאנחנו היום עוברים אותו ביחד, מבחינתי, עכשיו מתחיל השיעור. זאת אומרת, מה שלמדנו עד עכשיו זה היה הקדמה. Então aqui começa a aula. Até agora foi só a introdução. Eu adoro quando os rabanim, quando os rabinos fazem isso. Adoro, adoro. A gente fica ali achando que já chegou na parte principal da aula. E quando a gente pensa que já tá acabando, ela fala o quê? Essa foi a introdução. Agora a gente vai começar a aula. אבל המסר האלוהי והכלים וההכנה לחנוכה מתחיל Então, a mensagem divina para essa preparação para Hanukkah começa agora. מעכשיו. לכן ברצועה הזאת לשתף את השידור. Então, nesse exato momento, agora nessa faixa, nesse segmento, compartilhem a aula. שעוד רבים יהיו איתנו בעזרת השם בשידור Para quem ainda mais tem o mérito de assistir essa aula. חי, וייכנסו לתוך הקומה הזאת. E que eles entrem nesse nível tão elevado espiritual. שואל רב צדוק, מה זה הלשון ניסי ניסים? Então pergunta ao Rav Tzadok, o que significa Nisei Nissim? Significa milagre dos milagres, grandes milagres. ניסים נעשים לו. מה Poderia falar só Nissim, milagres. O que é Nisei Nissim, milagre dos milagres? זה ניסי ניסים? מה זה הלשון ניסי ניסים? O que é essa expressão, essa gramática Nisei Nissim? איי איי איי, אומרת הגמרא, איי איי איי, אומרת הגמרא על רבי חנן בן דוסה, שאמר לביתו, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לך. Assim como Rabi Hanina ben Dossá falou para a filha dele, quem mandou o azeite acender, também vai mandar o vinagre acender. חומץ וידלוק, והיה דולק עד שהביאו ממנו אור להבדלה. E assim ficou aberto até que eles utilizaram do fogo para a vela da Avdalá, que é depois do Shabat. חוזרים לגמרא בתענית כ"ד. E assim voltamos para a Gemara de Ta'anit, Kafdalet 24. של רב צדוק הכהן מילוי מקושייה עצומה, איך ייתכן שהאור הזה נשאר דלוק עד מוצאי שבת? Como é possível que essa vela com vinagre ficou acesa até depois do Shabat? בכלל, 26, 27 horas aceso direto. שואל, איך ייתכן Como é possível que essa vela ficou acesa? שבכלל רבי חנן בן דוסה מבקש שידלק חומץ? Como que é possível que o próprio Rabi Hanina ben Dossá pediu para que o vinagre fosse acendido? למה? ידוע ומפורסם הדבר שאסור Porque que é sabido e conhecido a coisa לנו ליהנות ממעשה ניסים. que é proibido para a gente ter usufruto
de um acontecimento milagroso. ואסור לנו לבקש על ניסים, E é proibido que a gente peça que a natureza seja quebrada por um milagre. שהם מחוץ למסגרת הטבע. Ou seja, algo que está além da estrutura da natureza. וכתוב בחז"ל, כל מי שנעשה לו ניסים מעל הטבע, Que está escrito no Sábios da Torá, para todo aquele que foi feito um milagre sobre a natureza, sobrenatural, מנקים לו מזכויותיו. limpam dele, tiram dele dos méritos dele. כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את עולמו, Porque Hashem, quando criou o seu mundo, o mundo que a gente conhece, הוא ברא אותו ברמה ובצורה כזאת, והנה טוב מאוד זה על חוקי הטבע. e ele criou de um jeito que Hashem mesmo falou que Tov Meod, que era muito bom, e todo esse bom é a estrutura da natureza. ככה הכי טוב לעולם להתנהג. ברגע שאנחנו יוצאים מגדרה, Assim é o ideal, assim é o melhor que o mundo mitnaeg, que assim o mundo ele siga. E isso é equiparado com um empresário que ele fez uma estrutura da empresa e tem um cliente que ele quer trocar um produto ou algum outro benefício especial, alguma coisa que ele quer se beneficiar. Então tudo bem, ele precisa ligar, esperar na fila. Chegou a vez dele, ele vai conversar com o atendente, ele vai explicar todo o caso para o atendente registrar. Aquele pedido vai ser enviado de troca, no caso, vai ter que esperar até a resposta do superior. Aí depois o atendente vai retornar e vai falar se merece esse não. Esse daqui vai ter que pegar e enviar o produto por correio e aí vai demorar o tempo necessário da verificação e de enviar de volta. Agora, aquele que pede um milagre aqui, pede para quebrar todo esse sistema que o empresário pôs. Fala, não, quer saber? Eu vou chegar direto na loja, vou trocar direto na mão do lojista lá e tá tudo certo. Fala, não, meu querido, não é assim, tem que passar por todo um processo e foi implementado. Não tem como você agora pedir e quebrar todo o processo. Você percebe que vai ser, de certa forma, né, pelo menos da maneira mundana, vai ser um incômodo pro chefe, pro dono da empresa. Que aqui vai ter que abrir um caso especial e cuidar especialmente de um que ele vai estar fazendo algo que deveria ser feito do modo convencional, mas aqui fazendo do modo não convencional, incomodando todo o sistema que já está pronto para fazer. E é para ser feito do modo convencional, que assim é o certo. Esse é o ideal, esse é o auge. Então aquele que vem pedir um milagre, o caso é parecido. Ele vem tentar quebrar a empresa e dar mais trabalho para aquele que é o líder, para aquele que administra, e agora ele que vai ter que verificar para ver se está tudo bem, se não aconteceu aqui algo errado, e etc. Não é bom pedir milagres revelados. A gente vê que os nossos grandes nomes da Torá, nossos gigantes da Torá, eles rezavam para Hashem e entravam na estrutura do mundo. Por exemplo, o rei David, ele rezava para Deus para vencer a guerra e ele ia para a guerra para guerrear. E esse era o maior nível do que pedir para que Hashem vencesse a guerra pelo reinado. David, ele ia e fazia acontecer com a mão dele e Hashem dava muita força e operava milagres através dele para que ele vencesse a guerra do modo convencional. Isso fez David Amelech ser o maior rei de todos. גדרי הטבע, הפוך, זה כביכול לא טוב. ומנקים לו מזכויותיו. אשר רב צדוק הכהן מלין, איך רבי חנניה בן דוסה עשה כזה דבר? Então, como o Rabi Hanania ben Dossá fez isso, de que ele fez o próprio vinagre acender. Ele poderia ter pedido para Hashem para que alguém batesse na porta e desse para ele um azeite. E aí vamos dizer que viesse um anjo dos céus. O anjo descia, deixava lá uma garrafa de vinho, uma garrafa de azeite, batia na porta. E aí, ao mesmo tempo que chegava o Rav para abrir a porta, aquele anjo que estava transvestido de pessoa saía andando no caminho dele, montava no cavalo e ia embora. Mesmo se o Rav viesse e falar, não, eu não quero receber isso de graça, eu quero pagar por isso. O anjo já tinha ido embora em forma de pessoa e estaria ali o azeite para ele, através do azeite, dentro da estrutura da natureza, fazer o acendimento da vela. Foi através de um milagre, mas não do milagre que quebra a natureza. Aqui eu coloquei um exemplo assim, para ficar mais fácil o entendimento. איך הוא עשה מציאות כזאת שיווצר לו נס שהדליקו, נגיד עכשיו שנדלק החומץ לראות שבת, חצי שעה, מה פתאום להישאר דלוק עד מוצאי שבת? Tudo bem que foi feito um milagre, que a vela acendeu para o Shabat. Poderia ter ficado aceso ali 10 minutos, meia hora depois tivesse apagado, mas
calma aí, ficou aceso até a Havdalah. ולא ניקו לו מזכויותיו. E não foi limpo dele, dos méritos dele. תקשיבו טוב. פה מסביר רב צדוק הכהן מלובלין, E aqui explica o Rav Tzadok HaKohen Melublin. אנחנו האנשים הרגילים, Nós somos pessoas comuns. איך עובד אצלנו המציאות? Como é que funciona pra gente a realidade? יש טבע. Tem a natureza. אנחנו חיים בתוך טבע. עכשיו מגיע נס שהוא מעל הטבע. Agora chega um milagre que ele é acima da natureza, sobrenatural. לדוגמה, עכשיו לנו יקרה מצב כזה שנדליק חומץ. Então a gente chegou numa situação que a gente acendeu o quê? O vinagre. אז יש טבע, שמן דולק, Então tem a natureza, que o azeite, o óleo acende. ויש עכשיו מעל הטבע. E tem aqui o sobrenatural, זה נס. que esse é o milagre. אנחנו האנשים הפשוטים. Nós somos pessoas comuns. לנו אם יקרה דבר כזה, או נבקש על דבר כזה, אומר Pra gente, se acontecer algo assim, ou se nós pedirmos algo do tipo, רב צדוק, ינקו לנו מזכויותינו. assim explica o Rav Tzadok HaKohen Melublin, que vão limpar, vão tirar dos nossos méritos se acontecer isso com a gente. אומר רב צדוק, אבל רבי חנינא בן דוסה, הוא בקומה אחרת. Então o Rabi Tzadok explica que o Rabi Hananiah ben Dossá, ele estava num nível diferente. חנינא שבכל דור ודור, הם Rabi Hanina, לא חנניה, חנינה, desculpa. חיים בקומה אחרת. מה הקומה שהם חיים? אומר רב צדוק, אצלהם הטבע כשלעצמו הוא נס. Então o Rav, ele entendia que a natureza por si só é um milagre. Assim como Hashem, ele permanece, ele sustenta a natureza, e a natureza em si, nenhuma das criaturas tem o mérito de existir, nenhuma das criaturas em si tem o mérito de receber nem oxigênio, nem os órgãos que tem, nem acordar de manhã. Isso já é um milagre por si só. Essa era a realidade que o Rav entendia, essa é a realidade no final das contas. Que ninguém merece nada. Tudo é 100% no Bechinat Hanan. Significa, tudo é 100% dentro desse conceito, dentro dessa realidade chamado que presente de graça. Quem acorda, quem levanta de manhã, quem abre os olhos e enxerga, quem consegue escutar. Tudo tá dentro desse entendimento que nada, ninguém merecia. Absolutamente tudo é um presente divino. בפלא. שם הם חיים. הם אוחזים שמבשרי אחזה אלוה. O entendimento deles é que de dentro da carne deles está Deus. Eu tô sentindo Deus na minha mão. Como assim eu movimento minha mão com tendões, músculo, levanto, abro a boca, tento falar e sai, as cordas vocais funcionam, a mente trabalha no fluxo do que eu quero falar, assim as minhas palavras saírem. זה נס. Deus está aqui, Deus está. Essa é a sabedoria divina, esse é o conhecimento, esse é o grande maquinário que Deus fez. Deus fez uma máquina em forma de carne. O ser humano se esforça, faz um monte de coisa de lata, fio, cobre, energia elétrica, e Hashem fez nas conexões da pessoa, das conexões cerebrais da pessoa mais burra do mundo, ela passa em níveis de conexão qualquer rede. A rede neural humana passa qualquer rede de internet, do que você quiser do mundo inteiro somado, da pessoa mais burra do mundo. ידיים, רגליים, עיניים. Como é que a câmera é feita pelo ser humano? Tantos megapixels, e a câmera é de metal, precisa de bateria, e um monte de fio e coisa. Hashem fez a tecnologia de carne. Carne. Da carne ele fez veias, e as veias passam sangue, que é como se fosse energia elétrica, onde nutre toda a parte do corpo. Para pra pensar nisso, a pessoa pira. Fala, é óbvio que é tudo um milagre, é óbvio que tudo é um milagre. תאי DNA, תא DNA מקפל בתוכו, בכל שנייה של פעילות של המרכזייה הראשית של ניו יורק ב-24 שעות. כדי לחקות את מוח האדם, אחד המדענים אמר, צריך גורד שחקים, בעל 1,000 קומות, וכל הקומות מלאים רק במחשבים. הקילו וחצי ג'ילה שיש לנו פה בתוך הראש. Então, o Rav comparou que a quantidade da memória cerebral que o ser humano tem, ele está equivalente
a empilhar uma quantidade de hardware que armazenam memória daqui até o céu 1 milhão de vezes. assim o cientista disse. זה מה שהוא מתפקד. כי לחקות אותו פיזית, טכנולוגית, צריך פה גורדי שחקים מלאים מחשבים. מה זה עין? מה זה לב? מה זה כליות? מה זה כדור הארץ? כוכב זרוק בחלל. אנחנו זרוקים בחלל. יש פה כוח משיכה שמושך אותנו לכדור. אם לא הכל עף לחלל. כל הבאים נשפכים לאוקיינוס. Quem é que está controlando a água que está dentro do oceano e não transbordou? איך המים לא נשפכים לתוך... E como é que nada voa para fora da Terra, vai para o espaço sideral? החלל. Tá tudo equilibrado. O Sol aquece num ponto que nem queima a Terra e nem fica frio congelante. A gravidade está num nível ou seja, você vê que o planeta Terra ele está todo numa situação milagrosa de existência de vida que não existe em nenhum outro planeta do universo. כוח המשיכה. מערכת של שמש ב-150 מיליון קילומטר מפה, אתם יודעים מה זה 150 מיליון קילומטר? בן אדם הולך עכשיו על מטוס אל על, טס לשמש, לוקח לו 25 שנה הלוך, 25 שנה, 50 שנה טיסה הלוך חזור. 50 anos no avião, ida e volta até o Sol. שמש. מנורה סך הכל של הקדוש ברוך הוא. רבי חנינא בן דוסה חי שכל המציאות הטבעית... Então, Rabi Hanina ben Dossa, ele viveu como se toda a realidade natural fosse um milagre. אומר רב צדוק הכהן מלובלינה, איי, מי שחי בתוך קומה כזאת, מי שתוך קומה כזאת נמצא. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, אדם כזה, איי, כשעושים לו נס מעל הטבע, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, לא מנקים לו מזכויותיו. אין על... Então, quando alguém vive numa consciência de realidade desse nível, mesmo que para ele aconteça um milagre sobrenatural, ele não perde nem um dos seus méritos. Só pela realidade que ele vive, pelo entendimento que ele tem. מה לנקות לו מזכויותיו? למה? אין הבדל אצלו בין טבע למעל הטבע. Não tem para ele diferença entre natural e sobrenatural. Para ele tudo é sobrenatural. כי גם הטבע נס, ומעל הטבע נס. זה מה שאומרת הגמרא. ניסים נעשים לו. Então, por isso a Shota Gemara, Nisei, Nissim fazem para ele. Que são milagre dos milagres. Tanto o milagre que ele está acima da natureza, como o milagre que é a própria natureza. הוא הזכיר הבן אדם הזה שראה את יוחנן או חנינה, או יוחנן, מי שראה כזה דבר. אומרת הגמרא, ניסים, הוא הזכיר להשגה האלוהית הזאת, שהוא יחווה את הטבע כנס. זה מדרגה גבוהה מאוד מאוד. Então, a Rav explicou de novo e disse que esse é um nível muito, 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 muito elevado. מאוד 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 לחוות את זה. כתוב הוא מחדש Experienciar isso. בטובו בכל יום מעשה בראשית כל יום. E está escrito Mechadesh, que renova Betuvô para o seu bem, Kol Yom Aseh Bereshit, todos os dias, a criação como um todo, o universo, a criação, Aseh Bereshit é a criação como um todo. O feito da criação. ויום מתחדשים פה מעשה בראשית. אשר ברא אלוקים לעשות. Asher bara Elokim Lassot, no qual Deus fez. Hashem, Deus criou e fez. כל רגע ורגע עכשיו מתחדש, זה מה שאומר לרבי חנינא בן דוסה. Todo momento e momento, Hashem está fazendo um milagre, sustentando tudo que ele criou, 100% por bondade e misericórdia, ninguém merece nada. לבת שלו. אומר לה, ביתי, מה אכפת? מה היה שם? מה קרה שם? Foi isso que o Rav falou para a filha dela. Como assim? O que aconteceu lá? Me explica direito. למה היא באה עצובה? Por que você está vendo triste e chorando? היא אומרת לו, אבא למדנו A filha explicando, mas pai, a gente estudou que se acontecer um milagre sobrenatural pra gente, Menakim e Ruyoteno, assim vão limpar e vão tirar dos nossos méritos. שמן נדלק, אבל חומץ לא נדלק. Falou, o óleo acende, mas o vinagre não. Milagre sobrenatural vai ser tirado dos nossos méritos. Aí vem o pai dela e explica, que méritos? A gente não merece nada. Tudo é milagre. Então não tem milagre aqui. Porque já tudo é milagre. A natureza é um milagre, não tem sobrenatural. Porque o natural é sobrenatural. Uau, que visão, que visão, que visão, que visão, que visão.
אומר לה, ביתי, שיקרו אותך בבתי ספר. O pai falou pra ela, mentiram pra você na escola que você estudou, não é assim que funciona. לימדו אותך דברים עקומים. Ensinaram pra você coisas tortas. לימדו אותך דברים שהם מתחת לקומה שבה את חיה פה. Ensinaram pra você algo que tá abaixo do nível no qual você vive aqui, אצלי בבית, אומר comigo em casa. לה, רבי חנניה בן דוסה, Assim falou com ela o Rabi Hanania ben Dossá. אומר לה, היא אומרת לה, אבא, למה אתה מתכוון? אבל זה Aí ela continuou chorando e perguntando, mas pai, o que você quer dizer com isso? חומץ, חומץ, Mas no final das contas é milagre que acendeu. שמים בסלדה, היה אומר לה רבי חנינה. הוא אומר לה, זה טעות חמורה, מה לימדו אותך? שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית שמן, ובשמן הוא שם חוקים. E assim, o Rav começou a explicar para ela, te ensinaram errado. Ensinaram que nos primeiros 6 dias da criação, Hashem criou dentro desses 6 dias o óleo. E o óleo acende o fogo. שהשמן נדלק, והוא שם חוקים לחומץ. E Deus colocou também as regras no vinagre. ומאז זה עובד, זה כמו השעונים של E o vinagre não acende com fogo. פעם, שהיינו ממלאים אותה, וזה עובד, וככה הכדור היה עובד. הוא אומר, לימדו אותך שקר. E assim ensinaram para você mentira. זאת אומרת לו, אז מה קורה בעולם? הוא אומר לה, רבי חנינה, Ela perguntou então o que acontece no mundo. O pai explicou. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל. E aí ele veio e trouxe que Hashem, ele está renovando pelo seu bem todo o tempo e todo segundo a criação como um todo. כל יום מעשה בראשית. עכשיו, שאני מדבר איתכם כעת, Agora que eu estou falando com vocês nesse exato momento, מתחדש מעשה בראשית, הגוף está sendo renovado toda a criação como um todo. שלי מתחדש, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, יש מאין, אומר בעל התניא. בכל רגע ורגע אנחנו נוצרים. Faz o coração bater, a gente respirar um ar, e a gente continua enxergando, e o sangue continua correndo nas veias, e o vento continuar soprando na rua, e a lua continuar suspensa no céu se for de noite, ou o sol no céu se for de dia, ou as estrelas de noite. יש מאין. E as pessoas andando na rua e tudo acontecendo, as paredes ainda de pé, conforme a gente conhece, entende. Tudo isso é renovação constante que Hashem está fazendo para a criação, para o ser humano no final das contas. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו מסתלק מכדור הארץ ולא מייצר את זה, עכשיו הכל נעלם. Então, a partir do momento que Hashem decidir não continuar renovando a criação, tudo só desaparece, some como se nunca tivesse existido em absoluto. Inclusive, cientistas quânticos dizem que se os átomos pararem de girar em volta do núcleo, como é algo tão micro que ele ocupa um espaço que ele nem tem aquele espaço verdadeiro, é simplesmente a velocidade dos átomos girando, dos prótons girando em volta dos átomos, que isso cria um campo, um espaço artificial, e aquilo é a matéria como a gente conhece. Na verdade, era para passar uma mão na outra, só que não passa por conta da velocidade que uma bolinha gira em volta da outra tão rápida. É como você olhar um ventilador girando. Você olha ele parado, você vê 3 pás, 4 pás. Você ligou ele no mais forte, você não enxerga mais. Vira uma coisa só. Aqui é a mesma coisa. A partir do momento que a Hashem parar de renovar a criação, essas bolinhas pararem de girar uma em volta das outras, adivinha só? Tudo só desaparece como se nunca tivesse existido. נעלם. אז אומר לרבי חנניה בן דוסה, אם הוא כבר מחדש את זה עכשיו ומייצר את זה, אז אני Então explicou o Rabi Hanina ben Dossá que assim como ele está renovando por todo momento, todo segundo, מבקש ממנו, שלשבת הזאת ייצר את מה então eu estou pedindo para ele que nesse Shabbat ele crie, שהוא מייצר בשמן, ייצר בחומץ. assim como ele fez no óleo, que o óleo acende também, que o vinagre acenda. תדליק חומץ, תירגע, הכל בסדר. Então fica tranquilo, tá tudo bem. שם הוא חי. אומר רב צדוק הכהן, מי שנמצא במדרגה כזאת שהטבע הוא נס, אז שעושים לו נס מעל הטבע, זה לא נס. מבחינתו זה הטבע. לכן אומר רב צדוק, לכן הטבע בגימטריה האלוקים, כי גם E por isso que no final das contas, Teva, לכן הטבע בגימטריה האלוקים, כי גם por isso que Teva é a numerologia do nome de Deus, Elohim. הטבע הוא נס. רק הנס של הטבע הוא נסתר. מה? Mas simplesmente o milagre da natureza, ele é oculto. כוח הנסתרות שלו שאנחנו רגילים לזה. E qual é a força
E com a força dessa ocultação, desse ocultamento, a gente é acostumado com isso. הצדיקים לא התרגלו לזה. Mas os justos eles não se acostumaram com a natureza não sendo um milagre. הצדיקים במדרגה של חנינה בן דוסה Então, os justos, no nível de Rabi Hanina ben Dossá, לא רגילים לזה. הם não estão acostumados com isso. Eles sabem que a própria natureza, no seu curso normal, é um milagre por si só, é um presente de graça. רואים וחשים ומרגישים את הנס והפלא בכל רגע ורגע. Então, assim, eles entendem todo minuto, todo segundo da vida deles, que tudo isso é um grande milagre. אתה איתי? אז כבוד הרב, איך אפשר לראות את הניסים? כמו להגיע לדרגה של צדיקים. קודם כל אנחנו מתחילים E aí perguntou para o entrevistador, então como a gente consegue chegar a alcançar esse grande nível? להבין. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, O Rav disse, antes de tudo a gente tem que entender isso. עכשיו מתחיל כל הסיפור. זה היה עכשיו הקדמה. כמה זמן יש לנו? באמת? פה מתחיל האור של חנוכה. אתם 5 אנשים. מה קרה בחנוכה? Olha, daqui começa a luz de Hanukkah. O que aconteceu em אומר רב Hanukkah? צדוק הכהן מלובלין, אתם 5 אנשים. Fala o Rabi Tzadok, vocês são 5 pessoas. מה הטירוף הזה? לצאת Mas que doideira, que loucura é essa? Sair, להילחם בצבא יוון? lutar contra um exército inteiro da Grécia, um exército grego inteiro? Como? Vocês são simplesmente 5 Koanim. Vocês são 5 pessoas que só têm força para levantar um livro para estudar. Nunca treinaram guerra, nunca levantaram, seguraram espada. Como pode ser que agora vocês vão se levantar contra um exército inteiro? מה עכשיו אנחנו 5 חרדים? נתכנס, חבר'ה, אנחנו הולכים להילחם בארצות הברית, מנצחים את ארצות הברית. Agora ele está trazendo um exemplo. Imagina, 5 Haredim, 5 pessoas que vivem para estudar a Torá, nunca levantaram metal na vida. Aí chegam os 5 e falam, vamos lá, agora a gente vai lutar contra o exército dos Estados Unidos. Chega a ser ridículo, né? זה אשפוז, אשפוז Agora fala que tem que imediatamente internar essas pessoas. בכפייה הזה. מה שנקרא, מה חשבתם לעצמכם? מה הטירוף הזה? עזוב את זה. הפוך, אני אומר עוד יותר. יכול מאוד להיות שבכלל שיש פה איסור הלכתי. A Arab falou que pode até mesmo ser que tenha uma proibição a nível de lei da Torá. Pode ser que a própria Torá proíba o judeu de fazer um ato tão irracional, aparentemente irracional. זה מאבד עצמו לדעת. הרי יוון באותה תקופה, הם שלטו בכל העולם. Até porque a Grécia, naquele momento, naquela época, eles controlavam todo mundo. לא עכשיו הם שלטו רק על עם ישראל, הם שלטו בכל הכיפה. הם ניצחו את כל אומות העולם, זה אימפריה עולמית. זה תרבות, הרב. לא רק תרבות, זה המעצמה בפועל. Ou seja, é o grande poder da época. É o grande império da Grécia. איך אתם מעיזים לצאת למלחמה נגד צבא? Como vocês têm a audácia de sair 5 pessoas contra o exército completo, o maior exército do mundo, que domina o mundo inteiro? אומר רב צדוק, האור הגנוז הופיע עליהם. Então explica o Rabi Tzadok que a hora Ganuz, essa luz especial, apareceu neles, sobre eles. האור הזה, שאין הבדל בין 5 שנלחמים, לבין 1,000,000 חיילים. הרי כל... Então, essa luz, esse entendimento de que não importa se eles estão lutando contra mais 5 soldados inimigos ou contra o exército inteiro. Para eles não tem diferença. E assim como o milagre que eles vivem, que eles andam, comem, bebem, enxergam, isso já é um milagre por si só. Qual que é a diferença entre o milagre que eu já vivo agora por milagre, de maneira totalmente de graça, uma maneira totalmente contra a lógica, que é a própria natureza? Então qual o problema de eu pegar e me opor contra um exército inteiro? É a mesma coisa, não faz diferença. כל המלחמה היא להשם, והכל פה על טבעי, והכל פה ניסים. אז מה זה משנה אם הנס ייווצר על ידי 1,000,000 איש, או ייווצר על ידי 5? אומר רב צדוק, זה האור שירד עליהם. Então qual que é a diferença se eu lutar contra 5 pessoas ou contra 1 milhão, milhões? Tem diferença. בחנוכה, O milagre é assim e também é assim. É tanto milagre aqui quanto ali. Qual a diferença? De eu levantar da cama e começar o dia e de eu lutar contra um exército, o maior exército do mundo, sem nenhum equipamento, sem nenhuma preparação. Mesma coisa, não faz a menor diferença. לכן הם יצאו למלחמה וניצחו. Por isso eles saíram para a guerra e venceram. זה מה שאנחנו רואים על הניסים והנפלא.
Então é isso que a gente agradece sobre os milagres e sobre as maravilhas. בימים ההם בזמן, גם היום האור הזה נמצא. מה Bayamim Maem, naqueles dias Bazmanazé, nesse momento. חשבת לעצמך? מה זה מדינת ישראל? E agora está trazendo o que significa a gente estar aqui na terra de Israel. מה זה המעצמה הזאת? אתה חשבת פעם על המעצמה הזאת בכלל? Como é possível que a gente tenha aqui o Estado de Israel construído depois do Holocausto, do mundo inteiro odiar e tentar exterminar o povo de Israel de maneira deliberada? Como pode ser? Que logo depois da tentativa maior de todas de destruição de um povo que já é praticamente nada comparado em número aos outros povos quanto ao povo judeu, e não só que não foi destruído, como que criou o próprio Estado e vive de maneira independente e é uma das potências globais em guerra. Isso de Israel contra todos os inimigos que tem em volta. Que é simplesmente o entendimento da coisa da maneira simples não existe como. Não tem explicação nem lógica as guerras que Israel luta. במשך 80 שנה, 70 וכמה, אנחנו 77 Ao longo de 80 anos, 70 e tantos, 77 anos, שנה, 78 שנה. מה שישראל עשו פה, o que Israel fez aqui, ארצות הברית 200 שנה לקח לה לעשות את זה. os Estados Unidos demorou 200 anos para fazer. כל אומות העולם היו פה היסטוריונים לפני Todos os povos da Terra estavam aqui, historiadores. שהגענו לארץ, הם Antes da gente chegar aqui na Terra de Israel, tinham aqui vários outros povos que dominaram a Terra de Israel. E tem historiadores que contam essas épocas. אמרו, רבה, עזובה, שממה. E os historiadores explicam e relatam que a Terra de Israel estava totalmente desolada. Nada, tudo que plantava, nada crescia. Água potável não tinha condição de habitar. אחד כתב, רובצת על מדינה, על ארץ ישראל כללה. Aí teve um desses historiadores, que a princípio são céticos, disseram que está acontecendo sobre a terra de Israel uma maldição. Os próprios que devem ser céticos estavam ali atribuindo para o lado espiritual, que realmente não tinha explicação para aquilo. פה היה מדבר, תראה מה נהיה פה, מה זה? Era um completo deserto. E hoje em dia, o que é isso aqui? מה שהרב אומר שזה בעצם נס. מה זה נס? אומר רבי יעקב עמדין. E assim fala o Rabi Yaakov Engin. חי אני נאום השם, זה הלשון שלו. Eu prometo em nome de Deus. כבשה בין 70 זאבים. Uma cabra no meio de 70 lobos, חיה ונושמת, הוא אומר vive e respira. מבחינתי נזק גדול מניסי מצרים. Isso, de acordo com o meu compreendimento, minha compreensão, é o maior dos milagres de todos os milagres. זה רבי יעקב עמדין. הוא חי במדרגה שאנחנו מדברים. Então esse Rav Yaakov, ele viveu nesse grande nível de entendimento que tudo é milagre. הוא ראה רוחנית את Ele viu, ele experienciou e entendeu toda a realidade המציאות סביבו הטבעית. em volta ao entorno dele natural, de acordo com a natureza. אנחנו רגילים, צה"ל, זה, הנה אנחנו E a gente acha tudo normal, a gente vê, tem exército de Israel, de defesa de Israel, קיימים. יש פה למעלה מ-500 מיליון tem os Estados Unidos que é nosso aliado, no final tem mais do que 50 milhões, ערבים סביבנו. então 500 milhões de árabes ao nosso redor. כולם צמאי דם, כולם Todos eles são sedentos por sangue, רוצים להשמיד אותנו. todos eles têm o intuito e a vontade única e unificada de destruir Israel e o povo judeu. ואנחנו חיים ונושמים E a gente continua vivendo, respirando, ומטילים אימה על כולם. e a gente causa medo de dominação sobre todos eles. מה זה? O que é isso? Cadê a lógica? זה נס. Isso é um milagre. אומר רב צדוק, החשמונאים בחנוכה יורד האור הזה של Então, explica, ensina o Rabi Tzadok que os Hashmonaim, eles conseguem fazer com que essa luz desça sobre eles ההבנה והשכל. através do entendimento e da mente, através do entendimento do intelecto, שכל הטבע הוא de que toda natureza é um milagre por si só. נס. כשיבוא האדם לחנוכיה ויתחיל לכתוב את הפתק השנה הזאת, E quando chega a pessoa, escreve
no papelzinho os desejos que ele tem para esse ano. לפני שהוא כותב את הפתק, Antes dele escrever os desejos dele no papel, יגיד ריבונו של עולם תודה. ele deve agradecer a Hashem incondicionalmente, absolutamente por tudo que ele já tem. על הנס של האצבעות Pelo milagre das minhas mãos se moverem, האלה שכל הולכות לכתוב את הפתק. que eu mesmo posso escrever o papel. וככה הוא יראה את הישוע. ככה יתחיל לראות את הישועות, זה הקומה הראשונה. E desse modo a pessoa começa a enxergar as maravilhas dos milagres e as salvações. קודם כל תבין שכולך חסד ומתנה אחת. Antes de tudo, você entender que tudo é uma grande bondade e misericórdia divina que você tem em volta de si. ענן, מתתיהו. Assim como tudo é um grande presente, mataná, presente em hebraico, assim como o nome Matityahu, כאן que é um presente de Deus. מתחילים הניסים. הניסים מתחילים מהאפס. ואנחנו מה? שאנחנו כלום. Venarnumá, nós não somos o que somos nós não somos nada. לכן אומר רב צדוק הכהן מלימר היה לי E por isso, explica o Rabi Tzadok HaKohen Medublin, דבריי. אומר רב צדוק, אנחנו אומרים כל יום. e nós dizemos todos os dias, מודים אנחנו לך בתפילה 3 a gente fala Modim Anachnu Lach, e nós agradecemos para você, Hashem, פעמים. על 3 vezes. הניסים ועל A gente vai agradecer sobre os Nissim, sobre os milagres, sobre os Niflaot, que são sobre as maravilhas. הנפלאות שבכל יום ובכל עת, Shebechol Yom, que todo dia, Bechol Et, que todo momento. ערב בבוקר בצהריים. Erev Baboker Vetzohoraim, de tarde, Erev Baboker, de tarde e de manhã e no entardecer. Erev, na verdade, é noite, Boker é manhã, Vetzohoraim é tarde. של רב צדוק, מה זה? E aí chegou o Rabi Tzadok que pergunta, o que é isso? איפה הניסים והנפלאות בכל עת? Onde é que estão os milagres? Nissim Veneflot, as maravilhas a cada momento, ערב בבוקר בצהריים. איפה שמענו דבר כזה? de noite, manhã e tarde. מה, כל יום, כל עת יש לנו קריאת Onde a gente viu isso? ים סוף, כל יום יש לנו... Calma aí, todo dia a gente tem a abertura do mar, todo dia a gente tem as 10 pragas. אין לנו, איפה? Cadê esses milagres para cada momento e segundo que a gente fala na reza? איך אתה Será que a gente está mentindo na reza? Sobre o que é isso? Se a gente não está vendo a natureza sendo quebrada. אומר כל יום במודים על הניסים והנפלאות ועל איפה הניסים והנפלאות האלה, אומר רב צדוק? זה הניסים והנפלאות שאנחנו מדברים, זה כדור הארץ. Então, exatamente, está sendo explicado e falado sobre o quê? Sobre a natureza, que é um milagre por si só. זה החיים שלך, זה החמצן שלך, זה הראייה שלך, השכל שלך, הדיבור שלך, הבית שלך, האישה É a famosa ordem natural. שלך, זה על זה אנחנו מדברים, זה ניסים ונפלאות. Seu filho, sua esposa, os bens que você tem, que você respira, tudo isso é o grande milagre, são as maravilhas a cada momento e momento, de noite, manhã e tarde. זאת אומרת, הרב, שבן אדם שרוצה לממש את הסגולה של הפתק, מה שהוא אמור בעצם לפני שהוא רושם, קודם כל. Então, antes dele vir pedir para Hashem tudo o que ele quiser pedir, qual que é a grande maravilha, qual que é o grande poder, que através dele ele vai alcançar as maiores matanot, os maiores presentes, é ele entender que tudo já por si só é um presente. E esse é sabe, quando você entra nesse entendimento, você percebe que você não precisa de mais nada. Mas óbvio que pelo mérito desse entendimento, muitas coisas boas virão. כולו מכף רגל ועד ראש חסד, חינם, מתנת חינם. אם אדם מתבונן על העבירות של המציאות, לא מגיע לנו כלום. É só se refletir sobre todas as transgressões que ela comete e as faltas que ela tem e o quão pouco ela retribuiu para Hashem, mesmo se ela tivesse a capacidade de ficar 24 horas acordado, rezando, agradecendo, cumprindo toda a vontade de Hashem 24 horas sem dormir, não seria suficiente por 1 segundo de todo o bem que Hashem nos dá. Então essa é a mensagem que o Rav nos passou. Certo, pessoal? Peço aos senhores que curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, por favor. Clique aqui embaixo e seja membro, apoie o nosso projeto. Tudo de bom e até o próximo estudo.